Boa noite, galera. Quem Boa tá noite, nos pessoal. escutando, entramos hoje live, primeiro episódio da Forrageira de Turing. E nosso convidado, Ilustríssimo convidado, né? Não podia ser diferente, né? Eu lembrei que a gente vai contar mais essa história, mas a gente teve essa ideia em Garanhuns, né? E não podia ser Verdade. diferente. Iago também tava com a gente lá em Garanhuns, né? nosso convidado, querido Iago, gerente de engenharia de software. Gerente de engenharia de software. 2 anos? 2 anos já. 2 anos como gerente. Viajante. Ele disse que é viajante poser. Isso aí a gente vai ter que debater, viu? E Porque procurando um casamento. Polêmico. Isso é uma pauta real mesmo. Campinense. Campinense. Não é pessoense. Não é pessoense. Campinense. Tudo bem, gente? Obrigado aí pelo convite. Muito bem-vindo, Iago. Inclusive, Iago, a gente Trouxe uma lembrancinha, uma né? lembrancinha pra eu você. amo um mimo. Adoro. Não é a camisa da Insider, Dá pra usar na mas você academia, pode usar nas... exatamente, a gente Tem que comprou pra tudo. você usar na academia. Que tudo. Acho que as pessoas não vão entender muito bem isso aqui. Não sei, né? Conta o easter egg, Iago. Vai, conta aí o easter egg. Esse binário aqui, quem tiver disposição aí de fazer o cálculo pra saber que número é esse, deixa aí a surpresa. O desafio. Boa noite pra todo mundo. Meu nome é Marcos, pra quem não me conhece, isso é importante. Demais, né? Eu sou o Guga e nós dois vamos tentar aqui trazer conteúdo de qualidade pra vocês com Forrageira de certeza. Turing, começando hoje com a presença do ilustríssimo Iago. Iago Araújo, que é gerente de engenharia. Iago, eu acho que pra começar essa conversa assim, o objetivo da gente aqui é um pouco falar da carreira das pessoas. E aí eu acho que é interessante, antes de falar do ambiente de computação e tal, acho que é interessante você contar um pouquinho da sua história no geral, assim. De onde você veio, como é que foi o seu tempo na escola? Você já sabia que queria computação? Ô, Como é que foi super. pra você decidir esse negócio? Ah. Como é que foi o vestibular, esse negócio? Conta pra gente. Não sabia programar, não sabia o que era linguagem de programação, não sabia o que era Java, quando tava na escola, que era um negócio que você tinha que baixar pra rodar programas que baixavam na época, não baixa aqui mesmo, né, eu acho, inclusive. E não sabia nada disso, né? Então, o curso de computação meio que eu descobri porque tinha as palestras na escola, né? E aquela galera lá vendeu o curso. E foi uma galera na época, acho que era do PET, falar sobre o curso de computação. E assim, eles venderam de uma forma genial, porque eu caí na conversa. E aí eu fiz o vestibular, né? Muito na expectativa de... Eu queria um curso Qual foi o de ano? exatas. Eita, fiz 2010. Rapaz, tu quer de todo jeito entregar a idade do É, Iago tô aqui, né, velho cara? já. Vou Não. tentar esse ano, hein? Vou... E aí, fiz o vestibular pensando... Era o Enem, né, já. Pensando em entrar num curso de exatas, mas que não tivesse tanta física. Tinha que ter esse critério. E computação parecia ser isso. E aí, eu descobri o que era computação depois que eu entrei. Naquela primeira semana, né? Na UFCG, eles fazem a semana do Fera, que chama, né? Eu E aí, lembro. eles era quando você tinha o primeiro contato do que era o curso. A maioria entrava sem nem ideia do que era. Era um momento ainda feliz, né, Iago? Era. Engraçado, Ideia no do meu que caso vem, era Tudo química. mágico. Era química? Eu queria um curso que não tivesse química. Se não tivesse física, tá bom. Assim, eu estava feliz com matemática, mas no meu caso era química, assim. Pra mim, química eu sempre fui... Quais Sim. foram as opções que tu já descartou, assim? Tipo, curso de exata, tem muita física. Eu acho que eu descartei um monte. Por exemplo, engenharia elétrica. Nossa, não. Eu achava bacana quem escolhia colocar engenharia elétrica. Às vezes eu quero até questionar, mas só que essa pessoa sabe. Mas eu também não sabia o que era computação, então tá tudo certo. E aí, elétrica, com certeza não. Engenharia mecânica, com certeza não. E aí eu pensava mais em cursos tipo matemática mesmo, né? Matemática, computação, acho que civil, e na época tinha um hype, né, assim, de engenharia de petróleo, né? Pronto, eu diria que era esses, assim. Mas eu acho que foi muito mais para computação, né? Computação na UFCG, na UFPB. E assim, com quanto tempo de curso que você percebeu que computação seria o que é hoje, assim? Ou não, só percebeu depois de que terminou mesmo? No início, né, na graduação, você tá basicamente, para quem não tem contexto de nada, que era eu, você tá aprendendo a programar, né? Uma coisa bem básica. E aquilo que você aprende digamos, é a base da base. Ainda não estava nem perto do que a gente trabalha, do que a gente trabalha, né, hoje.
numa empresa e, enfim, cada empresa tem um produto diferente, uma área diferente. Então, acho que eu só fui ter um contato mesmo, talvez próximo do que eu ia fazer quando eu comecei a trabalhar dentro dos projetos, né, da universidade. Que era quase que como a gente desenvolvia um produto real, né? Uhum. Mas dentro, talvez, de um ambiente mais seguro, que você podia errar, né? Com mais liberdade, que era dentro dos laboratórios, né? Junto com os professores e tudo mais. Então, ali era quase que um ambiente realmente real, assim, não, era um ambiente real de desenvolvimento. Sim. Então, seguia os padrões, tinha todos os processos, a gente estimava, a gente realmente dava prazos, tinha ambientes de teste, de homologação, tudo mais. Então, acho que essa foi a primeira vez, assim. Mas ainda assim, era um ambiente muito seguro. É curioso, bem né? seguro. Porque existe uma modalidade de iniciação científica e é massa a gente fazer o paralelo de iniciação científica com iniciação ao mercado de trabalho, que é o que a UFCG tenta fazer, né? Com os projetos, com parcerias e com empresas privadas. Sim. E aí eu queria até saber mais qual foi o primeiro projeto que tu trabalhou lá na UFCG. Isso é um diferencial muito legal, pessoal, da UFCG, que existem vários, né? Não é uma parada pontual, assim, existem diversas oportunidades. Exatamente. E bem no início do curso, assim, segundo, terceiro período, você já tem até a oportunidade de estar ingressando. Ô, Iago, Sim. antes de você falar, eu acho que eu lembro de quando eu entrei, eu acho que você era do PET, assim. Você era do PET, né? Eu acho que eu era, tipo, Fera e Iago era do PET, alguma coisa assim. Eu tava organizando a semana do Fera. Era do PET. Eu acho que a primeira coisa que eu passei foi o PET. Você pode explicar um pouquinho mais o que é o PET, assim, pro pessoal? O PET assim como o PIBIC, né, e N outros projetos, assim, de bolsa, são projetos de iniciação científica, de pesquisa, né? No caso do PIBIC, ele é muito realmente focado numa pesquisa específica. No caso do PET, não é só atividade de pesquisa, então tem também as atividades que a gente chama de ensino e extensão. Então, a universidade ela é basicamente construída, né, feita para prover atividades nesses 3 pilares, de pesquisa, ensino e extensão. E o PET era meio que um núcleozinho dentro do curso para promover atividades dentro daquele curso, né? Então, a gente tinha que dedicar parte do tempo para alguma pesquisa com um professor e tinha que prover essas atividades, né? Por exemplo, apresentar o curso em alguma feira de uma escola, né? Para divulgar o curso de computação. Ou então ajudar na maratona de programação, que tinha, acho que ainda tem na Paraíba. E também tem essas questões de ensino, você promovia alguns workshops, enfim, a própria Semana do Fera, né? Então, o PET era muito para isso, assim, era um conjunto de atividades mesmo, não era 100% pesquisa, diferente do PIBIC, né? E acho que o PIBID também, não sei, que é um 100% no desenvolvimento de alguma coisa, assim, né? Pesquisa. É curioso, né, que Iago falou que o PET foi fazer essa apresentação no colégio dele. E ele não só foi convencido a entrar em computação, como ele quis também ingressar no PET, né? Tinha que convencer, venham gente, vai pagar bem. Mas eu confesso que quando eu entrei na UFCG, o PET era um projeto que chamava muita atenção pela diversidade de coisas que aconteciam, porque eu sei que tinha muito projeto lá que acontecia. Eu acho que a professora Joseana era uma das pessoas mais fortes, assim, que tinha que tinha muita mentoria do pessoal do PET, que ajudava muito com os projetos do PET, que estava muito por perto. E eu acho que ela é uma das pessoas que fazem tantas pessoas continuaram no curso, pelo fato dela estar no início, assim, sabe? Eu acho que Joseana literalmente foi uma mãe para muita gente, eu acredito. Assim. Merece até, um beijo aí pra Joseana, professora. É muito... por causa da universidade pública, eu entendo que esse tipo de projeto é muito necessário para, principalmente, apresentar às pessoas o que é o curso. Não é só computação que tem um PET. Administração também tinha, engenharia elétrica também tinha, acho que engenharia química, vários cursos. E se você pensar bem, né, na universidade pública não existe, talvez, um programa de fato ativo da própria universidade de ir lá, de divulgar os seus cursos, né, como se fosse um comercial na TV, uma coisa assim. Então, o próprio estudante que tem que ir atrás e tentar entender, e a universidade é meio que, não, se você quiser vir, venha, mas tá aqui o curso, né? E essa galera trabalhava muito em realmente divulgar. E eu lembro que tinha até projetos mesmo de construir espaços para o pessoal das escolas, em especial das escolas públicas, irem lá e conhecer esses cursos mais de perto.
Porque realmente os cursos de exatas, em sua maioria, eles são muito... as pessoas conhecem muito por cima, né? Sim. Não tem nem ideia do que é feito lá dentro, do que se estuda, enfim, e sequer no que vai trabalhar. Interessante o que você está entende. falando, porque eu acho que é justamente por causa que esses cursos de exatas, eles geralmente são longe da sociedade. Assim, você não tem uma pessoa no seu dia a dia que Sim. você tem contato, igual, tipo, um médico, um enfermeiro, esse tipo de coisa. Uma área muito nova ainda, Sim. né? Então tá começando a se difundir Não, e eu acho que ainda mais agora. a natureza da profissão, da maioria das profissões das exatas, é uma natureza que você realmente não está muito perto. Talvez não seja tão orgânica, né? Quanto as outras. Exatamente. Sim. É, Até hoje eu tenho amigos que, quando a gente fala, né, em computação, pretende mudar de área, tem amigos que, sei lá, quer mudar... Quer trabalhar com uma coisa diferente e que eventualmente pague melhor. Você vem pra computação, trabalha com computação. A pessoa já fica assim, nossa, mas eu não sei cálculo, eu não me dou bem com cálculo. É a primeira coisa que vem, eu não me dou bem com cálculo. Eu digo, meu filho, eu não sei A em gente que vai chegar lá. momento eu usei isso, não, mas tudo bem, né? A gente vai Mas chegar lá. muito, as pessoas não têm conhecimento, assim. Exato. Sim. É importante isso que o Iago tá falando, porque um dos nossos objetivos, né, como a Forja de Turing, como podcast, como um projeto social que a gente está implementando, é justamente tentar aproximar, né, mais esses cursos de tecnologia da informação, curso de computação da UFCG, que tem uma excelência muito grande, né, no Brasil, no país como um todo, até no mundo, e tentar mostrar, né, para o público o que de fato quais são as possibilidades, né, quais são os caminhos que podem ser trilhados a partir de uma pessoa que faz um curso desse calibre, né? sim, com certeza. E aí, depois do PET, você acha que o PET abriu portas para outros lugares? Com certeza. Na época teve o Ciências Sem Fronteiras, né? E eu com certeza só fui conseguir uma vaga, bolsa, por conta do PET. E conta aí, talvez o pessoal não conheça Ciências Sem Fronteiras, né? Mas o Ciências Sem Fronteiras foi também... Ixi, como eu tô Foi velho, mais uma... então. Já acabou, né? Não tem mais. Não tem mais. Mas, se você quiser contar um pouquinho pra gente aí, como é que... O que é o projeto e como é que você conseguiu participar, assim? Sim, o Ciências Sem Fronteiras foi um projeto, né, um programa do governo federal voltado em bolsas de estudo que a gente chama de graduação sanduíche, né, fazer um ano de graduação em outro país, em outra universidade. Então, basicamente você tinha que estar a partir do segundo, terceiro período, porque tinha que ter um CRE, né, para concorrer à vaga. E, enfim, né, e eles faziam toda a avaliação considerando, por exemplo, projetos que você desenvolveu, enfim, sua atuação na universidade. E você escolhia o país, tudo mais, e, enfim, de mandar toda a documentação e tudo que você tivesse comprovando os seus projetos, né. E é por isso que, na minha opinião, o PET foi decisivo, porque era a única coisa, assim, que eu tinha ali dentro, né. E foi no PET que eu comecei a ter também professores trabalhando mais perto de mim, e aí eu precisava pedir uma carta de recomendação. Então a professora Joseana foi a que fez a minha carta de recomendação, Olha aí. junto com a professora Lívia, que era uma das professoras que trabalhava junto comigo na pesquisa nos laboratórios. E aí eu pedi a elas. Então, assim, se eu não tivesse entrado no PET, eu já não ia ter projeto para colocar lá. Sim. E também ia ser mais difícil pegar uma carta de recomendação, porque às vezes numa aula só... E no meio de um monte de gente também, o professor não vai ter tanto aquele contato muito próximo. Mas quando você está dentro do projeto, né, você está fazendo pesquisa, você está andando de mãos dadas, assim, tomando café com o professor. Então... Cara, eu particularmente acho o Ciências Sem Fronteiras um programa incrível, assim. Eu acho que mudou a cena brasileira em relação ao mundo, assim. É uma pena não acontecer mais, mas eu realmente acredito que muita gente que participou do projeto, ele... de fato, importou para o Brasil, no mínimo, conhecimento, Exato. networking, esse tipo de coisa. Sim. A proposta era muito genuína, né? Era Nesse muito sentido, genuína, de assim. trazer- Pra mim, aquela coisa, foi uma loucura coletiva, assim, que Exato. aconteceu durante um tempo e acabou. Foi quase um delírio Foi mesmo. um delírio. As pessoas... tem gente que não acreditava, assim, isso aí existe mesmo, isso aí e tal. Até eu já escuto coisa também. E acho que o mais interessante em Sem Fronteiras, assim, é que a gente tem um espírito muito de achar que o nosso curso, né, é menos, digamos assim, né, é mais fácil do que os discursos lá de fora, que as universidades lá de fora são muito melhores que nós. Nossa, o curso de computação da UFCG
é muito pesado. É muito Interessante. completo comparado ao que eu e vários amigos meus, a gente fez a graduação sanduíche lá fora. Assim, muito completo. Eu tenho amigos que, quando chegou lá fora, achou tão mais completo da UFCG que ele decidiu pegar disciplinas só de final de curso lá. Quando, na verdade, essas pessoas estavam no meio do curso da UFCG. Mas era tão fácil, digamos assim, que disse, não vou pegar essa disciplina aqui. Eu vou pegar essas mais de final de curso, né? E eu conheço gente que pegou até disciplina realmente focada em pós-graduação. Porque realmente o nível da UFCG é muito alto, assim. Isso não foi nem só em computação. O pessoal de engenharia elétrica também comentava a mesma coisa. Então, isso... Nossa, ver isso foi bem, bem bacana, assim, sabe? Porque a gente sempre tem aquela mentalidade, né? Ah, não, é um curso lá de Campina Grande. Interior da né? Paraíba. Interior da Paraíba. A velha síndrome de vira-lata, né? É verdade. Sim. E essa galera deu show lá fora, assim, sabe? E isso é interessante, assim, porque eu sei que você já trabalhou para empresa fora do país, né? Então você já teve contato com o pessoal de fora. E aí, engraçado, você já participou em 2 momentos diferentes da sua vida, assim, que você participou do momento da educação ainda, que você está se formando, então você viu como era a educação nos outros países. Sim. E você também viu, de certa forma, de como era trabalhar com pessoas fora do país, assim. E eu acho que essa síndrome se aplica a um monte de coisa, inclusive nessa parte do trabalho também. Mas a gente vai chegar lá. Vamos devagar. Vixe Maria. Eu tô passando mal já. Eu queria te perguntar antes, que eu acho que você não chegou a comentar, qual foi o país que você foi? Eu fui pra Espanha. Eu fui pra cidade de Málaga, era no sul da Espanha. Era estudar engenharia informática. Olha! Desenvolveu até o espanhol. Era chique, eu achava tão chique. E você sabia espanhol antes de ir, Iago? Sabia nada. Sabia nada, mas essa foi a primeira vez que teve a chamada pra Espanha. E aí não exigia o curso. Aí eu disse, vamos lá, né? Vai que cola. Mas também acho que o governo depois disse, meu Deus, que besteira a gente fez. Aí começaram a cobrar o exame nas chamadas seguintes. Mas aí quando a gente chegou lá, e a gente teve que fazer um curso, assim, a universidade colocou a gente num curso. E aí a gente teve que fazer um intensivão lá. Mas quanto tempo esse curso? O curso inteiro era tipo um semestre que a gente fazia. Tinha aula de manhã na universidade e à tarde era espanhol. Curso. Mas você ia pegando na rua mesmo, porque você tem que comer, você tem que pegar ônibus, você tem que comprar as coisas. A necessidade é mais rápida. Ajeitar o computador que quebra, olha, foi triste. Muito bom. Explicar. Muito bom. E aí você voltou, quanto tempo você ficou no Ciências Sem Fronteiras? 1 ano. Ficou um ano. Acho que teve gente que ainda ficou mais, né? Tem gente que você conseguia pedir... Dependia do país, né? Tinha gente que passava um tempo ainda só estudando o idioma para depois começar a universidade. Variava um pouco, mas eu acho que na Espanha a maioria era 1 ano, ficava 1 ano. E aí quando você voltou, você conseguiu aproveitar alguma coisa na universidade? Aproveitei disciplina, nossa, nem lembro, acho que Sistema de Informação 2, não precisei, banco de dados também, tinha outra disciplina, não lembro, acho que era alguma coisa de interação homem-máquina. Sim. Tinha essa... e teve mais uma, mas eu não tô lembrado. Acho que foi de segurança. Bastante coisa. E o que é que tu acha que foi, assim, um diferencial que a viagem, esse tempo, esse intercâmbio, né? A gente pode até chamar dessa forma, trouxe pra tua vida? E o que é que tu acha que foi mais interessante, assim, pra ti? Eu acho que abrir a cabeça mesmo, assim. É tudo muito diferente, né? Você sai de uma realidade, primeiro que as pessoas... não vão falar o seu idioma. E elas não se esforçam para entender o que você quer falar, o que você quer dizer. Elas não se esforçam, é você que tem que se esforçar. Né? Então é outra cultura, outro idioma, outro jeito de ensino. A própria estrutura é diferente, era tudo diferente. Então, isso... E eu percebi até conversando com os demais, isso meio que abria a cabeça da gente para ter outras ideias. Às vezes a gente, com os outros brasileiros, né, a gente conversando, eles falavam, cara, isso dava pra usar isso aqui lá em Recife. Dá pra usar, Isso aqui dá pra ser um aplicativo muito simples pra resolver esse problema lá na universidade tal. Aí tem umas coisas assim, sabe? Nossa, eu lembro que teve uma pessoa que falou que desenvolveu um negócio pra mãe, pra ajudar a mãe, que ela fazia uns bolos pra ajudar ela a vender. Aí ela viu ela na Espanha. Deixa eu fazer um negócio desse pra minha mãe. Aí fez lá, desenvolveu acho que era um web servicezinho.
Eu acho que abrir a cabeça, sabe? Sair do Sim. seu ambiente. Acho que isso é muito o que a pessoa também espera dentro da universidade, né? Na universidade sim. é muito coisa diferente. Aí eu acho que esse intercâmbio, ele acentua muito mais isso. Legal. Com certeza. O tal do choque de realidade, né? Faz o cara crescer. E eu acho que é isso mesmo. A ideia não é só você ir e ter essa... Troca técnica, né? Não é só cultural isso. também. Exato. Acho que a gente tá conhecendo outras culturas e isso é bom. E apresentar o próprio país também. Assim, eu lembro que saiu fora, né? matérias lá, foi nas cidades, principalmente nas menores da Espanha, dos brasileiros estavam indo estudar lá. E a maioria todo mundo ficava bem impressionado, porque, nossa, de onde tá vindo esse povo? Porque tá... Boa pergunta. Que galera é essa? Ou que galera boa é essa que tá Verdade. vindo? Então o pessoal questionava muito isso. Eu ia perguntar isso, na verdade, agora, de se não tinha aquele negócio do estigma do brasileiro, do estereótipo do brasileiro. futebol, já sim, veio do né? Rio, você era do Rio. Samba, Teve, carnaval. teve xenofobia, assim, por exemplo, o pessoal não aceitava você porque você era brasileiro, ou alguma coisa nesse sentido? Sempre tem. Eu escutei você escutar isso lá, acho que estava de 90% dos 90%. brasileiros. Quem não escutar, se você não estar de alguém, acho que a pessoa não percebeu que tinha passado por alguma situação. Mas eu via dentro da universidade, você percebia, eu sentia que dentro da universidade a gente ficava muito afastado dos demais, assim, e não era uma coisa nossa, era realmente, parece que a gente não era muito bem incluído, assim, pela Entendi. galera. Na hora em que até de formar grupo e tal, essa é a pior parte, assim. E tinha outras situações, né? Todo mundo imagina o brasileiro como aquela pessoa, né, da pele escura, assim, do samba alto, né? No caso da mulher, né? Um corpão que sai, que nunca não anda, né? Que samba, né? Todo canto vai sambando, né? Tinha muito essa imagem, assim. E era uma imagem realmente, às vezes até que... todo mundo imaginava que todo brasileiro era carioca. Assim, o Brasil se resumia a Rio de Janeiro, e é isso, Rio de Janeiro, samba e futebol. Né? E a galera via e conhecia, e muitas, no final, assim, Sem Fronteiras, principalmente na Espanha, muita gente trabalhou, né, em empresas lá por 3 meses. E isso também foi um choque bem legal, assim, para todo mundo lá, até para as próprias empresas mesmo. Mas Sim. a dúvida que não quer calar, você falou sobre o São João de Campina Grande pro pessoal lá da Com Espanha? certeza. Então tá Com ótimo. certeza. Divulguei horrores. Acho que a gente fez até uma festinha lá. Olha só, isso é engraçado, que a gente até falou sobre isso antes, né? Que, tipo, vamos perguntar a Iago qual é a visão que ele tem do pessoal de computação. Se é aquele pessoal nerd mesmo que não vai pras festas. Como é que é, Iago? Conta aí. Não. Eu fico, meu Deus, fico pé da vida com quem acha que o pessoal de computação é aquele povo bem nerdão. Não que não seja. Acho que eu sou, mas... Que é todo mundo igual. Meu Deus, eu acho que muito computação... Sério, eu vejo a galera, os meus amigos e as áreas deles com que eles trabalham. A galera de computação, na minha opinião, é talvez a mais diversa que eu conheço. Assim, não tem um É perfil. verdade. Eu trabalho, passei por 3 empresas, né? E sempre são pessoas diferentes. Sempre são pessoas, assim, muito diferentes. Obviamente que alguns grupos são realmente muito pouco representados Exato. ainda. Mas as pessoas têm gostos diferentes, têm perfis muito diferentes, assim, muito. Tem engraçado. gente que eu conheci que, minha gente, não assiste um anime, não joga um jogo, não tem ódio de falar de coisa de computação fora do trabalho, assim, são perfis muito diferentes, Isso é muito interessante, né? É muito enriquecedor, porque a troca, como a gente estava comentando agora, há pouco, ela vai ser potencializada quando tem muita gente diferente, né? Sim. De vários nichos. E Com você não certeza. vai se sentir sozinho também, porque provavelmente, com certeza, vai ter alguém que tem um gosto, assim, muito semelhante ao seu. Então, isso é certeza, computação, gente. Computação, você não... a ideia de você ter pessoas diferentes é você atingir públicos diferentes também, né? Exatamente. E gerar ideias diferentes. Exatamente. Enfim, se você tem aquele mesmo grupo de pessoas, todo mundo pensando igual, só pode deixar só uma pessoa que tá bom. Não precisa verdade. ter todo mundo, não. É verdade. Eu tava conversando com o Guga há um tempo atrás e, assim, as pessoas tentam criar estereótipos até antes de você entrar no curso. Uhum. E depois que você entra no curso, você tem até dificuldade de quebrar ele às vezes. Então, por exemplo, no caso de Guga, a gente quebrou um estereótipo, assim, numa conversa que era, olha, Guga,
pra mim, o pessoal do Maratona era um grupo e tinha o resto de computação. Existia esse estereótipo, mas depois... Polêmica. Mas Polêmico, isso viu? é engraçado como isso foi se dissolvendo. Eu acho que é... assim. Ó, tá vendo? Mas eu acho que é engraçado que essas conversas aqui, elas ajudam a quebrar esse negócio. Mas é assim, pessoas como o Guga, por exemplo, acho que a geração foi mudando e acho que foi mais se juntando todo mundo como se fossem mais unidos mesmo. Porque eu acho que ainda, até quando eu saí, ainda era um pouco separado, assim. Sei o que é que você acha. É porque alguns desses grupos trabalhavam em contexto muito diferente também dentro da universidade, e aí não tinha tanta proximidade. Eu não tinha proximidade do pessoal do Maratona, porque primeiro que eu não gostava de estudar aquelas coisas assim. Eu disse, nossa senhora. E aí quando você entra num escopo talvez mais de... Foi até quando eu conheci algumas pessoas, né, de Maratona, inclusive, foi quando a gente trabalhava, foi um dos projetos, né, o EPOL. E aí você, querendo ou não, você vê aquelas pessoas, né, você trabalha com um objetivo em comum, e você começa a ter que discutir mais próximo daquela pessoa, e não é mais a pauta, não é maratona. Ou não é aquilo que separava, né, digamos, as pessoas assim. E aí você vai entendendo que realmente não tem nada a ver. Não tem nada a ver, é questão de nicho. Né? É só questão de gosto também. Eu não gostava, tudo certo. Sim. Né? Mas tinha uma galera que gostava. E, assim, não quer dizer que aquela pessoa é mais ou menos nerdona, não, assim. exatamente. Não, Mas, realmente não quer. pelo menos pra mim, construíram, assim. Eu acho que vão construindo sem querer na universidade as visões. Isso Sim. as coisas que acontecem lá dentro, você vai percebendo e absorvendo, assim, às vezes. Sim. Por isso que é interessante, eu acho, até o cara tentar, assim, forçar uma troca. Não forçar, né? Forçar é uma palavra muito forçada, né? Mas tentar, assim, interagir com pessoas de mais diversos, assim, nichos, né, da universidade, que é justamente para você tentar observar qual que é o objetivo, porque essa pessoa tá fazendo isso, eu não gosto disso, mas talvez tenha um objetivo interessante também por trás daquilo, né? Sim. E quando você tá em empresa, você tem que lidar, quando você trabalha com produtos, né, você vai ter que trabalhar com pessoas de fora da computação. Aí é inevitável. Assim, né? é inevitável demais. Até se você é aquele desenvolvedor que está trabalhando lá, sei lá, unicamente em codar naquele escopinho seu. Não, alguma vez você vai ter que falar com um designer, você vai ter que falar com um produteiro, você vai ter que falar com alguém de operação, não sei, porque você não vai ficar usando as pessoas como proxy. Exato. Cara, então, essa imagem, né, que existe do desenvolvedor, aquele cara que fica no quartinho escuro, bebendo café o dia todo, e não sai, não conversa com ninguém, é totalmente fake news. Né? Eu acho que é uma das profissões que Fake precisa mais news. comunicar, na verdade. Sem né? dúvida. E outra, eu digo mais, que até para você se desenvolver dentro da carreira, você precisa desenvolver igualmente a sua comunicação, né? A skill de comunicação. Acho que todas as empresas que eu passei, você analisava, né, como é que você fazia para crescer na carreira nelas. Sempre tinha uma skill meio que de comunicação / colaboração. Sempre tem uma coisa dessa, assim. Realmente, que a ideia é realmente que você não fica usando as pessoas como proxy. Que você vai lá, fala com fulano. Vai lá e fala com fulano. Discute com fulano e traz pro time. Né? Não usa ninguém nesse meio, não tem nenhuma barreira aqui, né? É só chegar, falar e acabou. E pior, quanto mais barreira é o chamado telefone sem fio, né? A comunicação é pior. Triste. Ruído. Que é, eu falei uma coisa, você entendeu outra. Exatamente. E assim você... Sim. O que eu falei, você entendeu? Não é escutar, você tá entendendo o que eu quero dizer, né? E a gente depois percebe que isso é um problema de comunicação. Sim. O problema do mundo é comunicação. E aí, andando um pouco mais agora, a gente passou pelo PET, você foi pro Ciências Sem Fronteiras, aí ficou um ano lá, voltou. Isso era já o teu metade da universidade já, isso, você voltou. Tava caminhando, aí metade. O curso de computação, gente, pra quem não sabe, tem 8 períodos, pelo menos. Tem 9 períodos agora. São 4 anos e meio. Ninguém terminava em 8. Ninguém terminava em 8, esse é um detalhe, né? Acho que teve talvez alguns poucos gênios, mas... Nossa. Tinha uma história lá que você ficasse muito tempo lá, não sei quantos períodos, ao invés de você ser jubilado, em comparação, você virava um gato na universidade. Então, a universidade era cheia de gato, porque tinha gente de computação. É sobre. Mas agora o curso tem 9 períodos. Tiraram as físicas, né? Olha aí, Iago. Tá vendo? Agora sim. Sido até mais atrativo, agora, né? gente, tinha uma disciplina de física moderna, sério. Meu Deus do céu, aquilo era...
coisa de outro mundo. Gente, tá vendo? Pra você ser um bom Não. engenheiro de software, você não precisa de física Não, moderna. não precisa pagar física 4, gente. Não precisa, pode... não se preocupe. É curioso, né? Porque o pessoal sempre tem esse pensamento. Pode ser que demore, mas eventualmente o pessoal vai reavaliar o curso e vai tentar encaixar com as demandas assim da sociedade, né? Sim. Querendo ou não, você está produzindo um profissional, você pode estar produzindo um pesquisador que tem que estar fazendo algo em prol da sociedade, né? Então, Certeza. a gente viu que não tinha tanta necessidade de existir aquela disciplina, então foi tirando. Viu que tinha mais necessidade de trabalhar a base de cálculo, porque o pessoal não chegava tão bem no curso, né? Uhum. Então colocaram mais algumas disciplinas introdutórias. A gente passou por isso, né? Quando a gente tava, eu e Marcos, né, a gente trabalhava num dos projetos, teve uma disciplina que surgiu enquanto a gente tava lá. E essa disciplina acho que tá até hoje na graduação, não sei, que era, acho que era programação 3 era que chamava, nem lembro. Que era desenvolvimento web. Ah, sim. Então, legal, aí bem quando a legal. gente tava começou quando a gente tava desenvolvendo lá o Apple. E aí o professor meio que começou a dar aula pra gente, porque ele queria que a gente usasse aqueles padrões no projeto. A gente tava refatorando o projeto inteiro, assim. E a gente queria fazer, né, pra lacrar, assim. A gente queria fazer o projeto top dos top, assim, uma coisa bem utópica. Aí, só que a gente não tinha conhecimento. E aí o professor começou a marcar umas aulas à noite. Foi. E aí a gente começou a ter aula, na época era o que bombava? Era Angular, tava Angular. bombando. Era programação web. Eu ia chegar lá agora. Já que Bombando. você citou do Apple, eu também trabalhei no Apple muito tempo. Mas aí, então, seguindo agora, o próximo passo, no caso, seria o projeto do Apple. Foi. E aí, como é que foi? Assim, eu acho que vale a pena falar uma coisa, que existem vários projetos na universidade, mas também tem um processo seletivo, né, Sim. e tal. E eu acho que esse, especificamente, o do Apple, era muito concorrido. Assim, pra mim, inclusive, tinha um boato, porque na universidade sempre tem boatos correndo, assim, né? Então Amo o pessoal uma falava, fofoca. o Apple é o projeto que pagava mais. Então, isso todo mundo era real. queria. Era real, né? E aí, como é que foi? Você escutou essa fofoca e disse, é lá Não. que eu quero, tá? Eu queria a bolsa, né? Obviamente. Mas, na época, né, era Bruno. Saudades, Bruno. Bruno mandou mensagem. Acho que inclusive foi uma coisa bem informática pelo Facebook. Foi. E quer fazer a seleção, não sei o que, despartiu. Mas eu sabia, né, que o Apple era muito conhecido. Mas realmente tinha muito um estigma de que era extremamente complexo, difícil, só tinha uns nerdão. Digo, bora lá, que eu quero também quero estar nesse grupo. Mas a seleção era bem... Eu lembro que já tinha... Não lembro se tinha alguma conversa inicial, não lembro, mas tinha, de fato, uma seleção técnica, né? Era você ir lá pra sala, e aí tava Bruno, que era o gerente, tinha o tech lead, e aí eles jogavam um problema, como todo entrevista de empresa, né? Tem a etapa técnica. E aí jogava lá, meu Deus, eu não tava nervoso, não, tava até pra passar mal. Porque eu não me dou muito bem com esse tipo de entrevista, assim, eu fico muito nervoso. E era a primeira vez que estava fazendo. E eu acho que eu lembro que o problema não era muito... Era bem simples, tinha 2 arrays, 2 listas de números, e aí todas as 2 listas tinham os mesmos elementos, só que uma delas tinha um elemento a mais, tinha um número a mais. Que número era esse? Você tem que identificar, né? Aí dava uma solução bem ruim para variar, mas que funcionava, aí depois você melhorava a solução. Aí depois disso, essa etapa, aí tinha uma etapa de conversa com os professores, que aí acho que tava o professor Dalton, era Bruno também, né? Franklin? E Franklin, era. E aí eles faziam pergunta, pegavam seu currículo, olhava, porque você queria estar na Apple, não sei o que, enfim, aquela coisa bem... Então, realmente, muito semelhante aos processos. Era uma empresa. Gente, pra quem é estudante, ainda tá na escola ainda, e imagina como que é o processo seletivo de trabalhar numa empresa de verdade, era bem parecido com isso. Então, vários cursos, não só da UFCG, mas falando especificamente da UFCG, era legal esse tipo de projeto, porque não era só você tá lá e tá inserido num mercado de trabalho dentro da universidade, podendo errar, como o Iago falou, mas também passar pelo mesmo processo. Sim. Então, isso e se eu não me engano, assim,
tinha mais de 50 candidatos, alguma coisa assim. Era um nessa... E depois que a gente tava lá dentro, eu lembro que acho que eu ainda participei de entrevista de outras pessoas. Então você também vivia, viu? A experiência de ser o juiz lá. Era... E lá, e aí, tem como melhorar não essa solução? Hein? Amava. Gente, e aí... tipo, antes da gente seguir, falem também o que é o EPOL, o que seria o projeto para... É pra falar? Vai, você. A EPOL era um sistema de gerenciamento de inquéritos da Polícia Federal. Então, a ideia era que a UFCG, né, os alunos da UFCG desenvolvessem esse sistema e esse sistema fosse usado para interligar todas as delegacias do Brasil, né? Então, o processo na Polícia Federal, por exemplo, quando você abria um caso, instaurava um inquérito, era uma coisa muito, muito manual, cheia de papel. E aí, se isso era transferido para outra delegacia de outro estado, mandava aquele monte de papel para outro estado. E, enfim, tudo isso podia se perder. Sem falar de registro de materiais apreendidos, tudo mais, peças. Peças, os documentos, né? Eu fui descobrir que era uma peça lá no EPOL. Não sabia que peça era um documento, um auto, por exemplo. E aí a ideia era desenvolver esse sistema. Então, e desenvolver dentro da UFCG, uma vez desenvolvida, a Polícia Federal pegava e implantava nas delegacias. E de fato era um produto mesmo que a Polícia Federal ia utilizar, né? Era real, é usado hoje, né? Acho que quase 100%, né? A gente recebeu um dado esses dias de um dos professores que mandou para o Bruno, que era nosso gerente, e mandou para a gente. Acho que, não sei se era 99% ou era 96%, era alguma coisa assim. Das delegacias já estavam usando. Então, assim, se provavelmente se um de vocês for, por algum motivo, parar na Polícia Federal... Espero que só relacionado e, ao assim, passaporte. abrir lá um caso lá, tá? Espero que não. Mas lembre-se do EPOL, seu nome estará lá, vocês já estarão lá. Isso é muito da hora, pô. Muito da hora, porque você ainda é aluno, né? E você tá construindo algo que vai ser usado. Teve entrevista, tudo, quando foi lançar. Conta pra gente, assim, um pouquinho como era o processo... Desde você lá, antes de você começar a escrever a primeira linha de código, até entrar, até um delegado tá usando essa linha de código. O EPOL era bem, a gente dizia que era bem utópico, assim, porque era um processo muito bem definido e quase que perfeitinho, assim. A gente não queria errar em nada. Mas, basicamente, a gente tinha... O que a gente precisava fazer não era bem parte dos desenvolvedores. Então, a gente entrava já mais na discussão do como fazer. E aí, a gente tinha as reuniões, né, de planejamento, né, os refinamentos, assim, em que a gente viu o que é que dava para fazer naquelas 2 semanas, que a gente chama de sprint, né? Não entrar muito em detalhe nos termos, não. Mas o que é que a gente ia fazer em 2 semanas e estimar isso. Então, meio que tudo começava com as estimativas de como a gente imaginava em desenvolver aquilo, né? Obviamente que antes disso a gente também discutia um pouco, né? Uma coisa mais arquitetural, a solução mais no detalhe. Aí estimou isso, partia para o desenvolvimento. E acho que o nosso desenvolvimento era bem chatinho, no sentido de tentar ser bem perfeccionista, porque a gente não somente desenvolvia o código, assim, já dentro da universidade a gente já trabalhava com revisão de código. E também, se você subisse um código para ser revisado e não tivesse testes, meu filho, eu nem olhava, eu nem abria. Eu digo, né, pode voltar, que não vai rolar isso aqui não. O pessoal era muito chato. Eu lembro disso mesmo. Era bem chato. Era tanto quando a gente fazia estimativa, eu vou demorar, sei lá, 8 horas. Com teste ou sem teste? Aí Bruno fazia com testes, bota 13, né? Bota 13 horas. Porque os testes eram assim, a gente tinha uma quantidade de testes absurda, assim, de tudo que a gente desenvolvia. E aí isso subia para um ambiente, né? Um ambiente mais de testes, de fato. E aí depois ia para um ambiente de homologação da Polícia Federal, validava. Tinha uma galera da Polícia Federal que trabalhava lá no laboratório. Trabalhava não com a gente, mas ficava lá no laboratório, às vezes resolvendo coisas da Polícia Federal mesmo. Mas para ficar próximo e tirar dúvida mais rápido, né? E aí eles validavam e olhavam lá tudo certinho, uma vez que tivesse validado, aí tinha um processo que acho que era o mais chato de mandar de fato para a Polícia Federal, assim. Que a gente tinha que abrir meio que um ticket, né? E tinha o dia certo, o horário certo pra gente mandar isso pra eles e pra eles validarem.
E tinha todo um processo de, se fosse mudança em banco de dados, tinha que justificar, tinha que ter um plano de, se desse errado, tinha que ter o plano de apertar um botão e voltar a ser o que era, né? Dar o rollback sem nenhuma preocupação. Então era uma coisa bem para ser bem perfeitinha, assim, sabe? Do nosso lado era realmente, a gente tentava automatizar o máximo, assim. E a gente tentava fazer realmente seguindo os padrões bem certinhos, porque meio que os professores também exigiam isso, né, da gente, então... Por isso que você vê um profissional hoje que veio do EPOL, o cara é completinho mesmo, né? Porque passou por isso durante a graduação e aí foi só enriquecendo mesmo. Essa é uma pergunta, assim. Depois do EPOL, você foi pro mercado de trabalho. Sim. E aí, como é que foi, assim? É um choque. Mesmo você sendo iniciado. É um choque, porque na universidade você tá num ambiente realmente, como eu disse, muito seguro de prazos e até de ter realmente um apoio mais próximo, assim. Dependendo da empresa que você vai, foi o caso quando eu fui, né? A empresa ainda estava... A empresa era... Eu já achava grande, mas não era tão grande. Né? Então elas não tinham uma organização, por exemplo, de gerência, não tinha papéis de gerência, né? Você entrava num time e o time tinha que desenvolver aquilo e meio que a liderança brotava assim, né, organicamente. Você sabia, quem tinha mais experiência meio que liderava o time, né? Era basicamente assim. Eu tenho uma pergunta antes, até pra gente não fugir, não ir muito longe, assim, que é o seguinte, pro pessoal que tá assistindo a gente ter uma ideia, então, de quanto tempo demorou, assim, ou se não demorou nada, de você se formar na universidade para você conseguir seu primeiro emprego? E qual era a sua perspectiva, assim? Você acreditava que ia conseguir emprego em Campina Grande, que é onde você estava? Você achava que ia ter que voltar, sair do país, assim? Qual era a sua perspectiva quando você terminou? Era que eu tinha que sair de Campina Grande. Não do país, não necessariamente, mas não tinha uma coisa... ainda uma cultura tão forte de trabalho remoto na época, não tinha isso. Então a gente escutava isso da própria empresa que a gente se candidatava, a empresa lá em São Paulo, Rio de Janeiro. Eles deixavam bem claro, tem que se mudar. Não é remoto, tem que se mudar, tem que se mudar. E tinha uma lista assim, ou era vamos procurar emprego? Ou você tinha mais ou menos a ideia, queria essas aqui? Tinha, a gente meio que na época... olhava onde as pessoas da universidade estavam trabalhando. A lista era essa, né? E a grande maioria das pessoas meio que entrava por indicação, né, nas empresas. Eu entrei na minha primeira empresa por indicação, que foi inclusive Marcos, né? E meio que, por que aconteciam essas indicações? Porque a galera já se conhecia, já sabia que era uma galera boa, já tinha tido contato em algum momento, trabalhado em alguma coisa. Então, assim, chegava lá na empresa, E se essa pessoa estivesse fazendo um bom trabalho, a empresa já dizia, não, você está fazendo um bom trabalho e está dizendo que essa pessoa trabalha com você, eu quero essa pessoa também, tem alguma porque provavelmente grande chance dela também fazer um bom trabalho, né? Então era basicamente assim, no geral acho que a grande maioria das pessoas olhavam onde é que as pessoas, os que já se formaram, estão trabalhando. Mas tinha muita gente que tinha um desejo muito grande de ir para fora, né? Muita gente mesmo, assim. Então, eu diria que eram esses dois critérios. Ou era uma empresa lá de fora, ou seguir o que a galera tá trabalhando aqui dentro. Mas, de toda forma, você tinha que sair da cidade. Era o que eu conhecia com a maioria das pessoas. Mas foi logo depois? Você terminou e... Não. Eu comecei um mestrado e desisti do mestrado. Com 6 meses, desisti. Mas foi por opção, né? Tipo, foi. Tu quis fazer um mestrado mesmo porque já estava embalado, né? Era uma das melhores opções também para continuar. Eu precisava ficar em Campina por mais um tempo e era uma das melhores opções. E eu não ia ficar só no mestrado, eu ia continuar trabalhando no EPOL, né? Então eu ia estar desenvolvendo, né, do meu jeito, e podia ter a opção de fechar um mestrado. Só que aí no meio do caminho eu disse não. Isso é interessante, porque era uma das minhas opções também. Uhum. Da minha perspectiva, acho que era até mais pessimista que a sua, para falar a verdade. Porque eu não tinha ainda essa perspectiva que dava para trabalhar no Brasil em alguma empresa. Eu acho que eu nem conhecia uma pessoa ainda, porque você saiu para o Ciências Sem Fronteiras, talvez você tenha pessoas que não foram para o Ciências Sem Fronteiras e terminaram o curso, que geralmente quem saiu para o Ciências Sem Fronteiras, às vezes fica meio período a mais, alguma coisa assim. No meu caso, tava meio que... os primeiros da minha turma estavam se formando comigo, então eu não tinha nenhum contato
fora. E aí, por que eu tô falando isso? Porque eu ia comentar que pra mim era ser professor, virar professor, era uma das grandes possibilidades, assim, pra mim. E aí, ir pro mestrado pra mim era um dos caminhos. Mas a gente também era muito, digamos, acho que uma falha mesmo, né? Uma falha das empresas na época. Acho que hoje cada vez mais resolvido, mas na época as empresas brasileiras, elas entravam muito pouco assim dentro da universidade para se promover. Né? E a maioria se concentrava no Sudeste. E elas não se apresentavam ao pessoal de fora daquele nicho, assim. Então a gente não conhecia, né? E aí, quando começou a sair... quando essa galera que já estava lá começou a puxar as pessoas, até algumas dessas empresas começaram a dizer, eita, vamos dar uma olhada nessa... Que tem diferente aqui, que é que tem lá, hein? Vamos dar uma minerada ali nessa galera que eu quero esse pessoal aí. E aí, enfim, isso aconteceu na empresa que a gente trabalhou, isso aconteceu com outras empresas. Enfim, e era muito esse processo de sair indicando e aí via que a galera mandava bem. Disse, não, vamos lá. A reputação da FCG é fantástica, né? E isso aí que vocês falaram de tipo, ou você vai para uma empresa que tem algum conhecido, alguém que estudou com você, que interagiu com você durante o curso, ou você vai para fora. Eu acho que tá se diluindo cada vez mais, porque tem muita gente também da UFCG que foi pra fora, né? Sim. E aí acaba sendo o primeiro caso, né? Você conhece aquela pessoa também e ela tá trabalhando numa empresa de fora, né? Então a reputação da UFCG é um plus aí, né? Porque de fato tem gente que estudou na UFCG tá trabalhando nos mais diversos cantos do mundo, né? Sim. Empresas de ponta, enfim, é realmente um curso de excelência, galera. Quando a gente fala, não é enchendo linguiça porque a gente veio de lá, não. O negócio é bom mesmo. Não é fazendo publi, não. Não é, não. E aí, agora, dando continuidade, assim, você tava falando... Aí você entrou pra essa empresa... E aí você chegou lá, era tudo mato? Não, é porque era muito diferente, né, do que a gente vivia no EPOL. Então, no EPOL a gente tinha todos os processos muito bem definidos. Você chega empresas grandes, tudo bem, realmente muita coisa já está bem definida, muito bem a hierarquia das pessoas, tudo mais. Já se sabe realmente qual é o passo a passo que aquela pessoa tem que fazer. Né, e o que um produto tem que seguir para entrar em funcionamento, entrar em produção. Nessas empresas menores, não. A própria empresa ainda está se descobrindo o que é que funciona para ela e o que é que não funciona para ela. Então, meio que quando eu entrei, estava meio nessa etapa. Então, o que é que funciona aqui de processo, o que é que não funciona? Né? E no início é meio chocante, porque tudo anda muito rápido e tudo muda muito rápido. Então, num mês você está fazendo isso, no outro mês mudou. Assim, não. Isso aqui é a prioridade extrema. E aí, a sua cabeça já vira uma chave, você começa a focar nessa outra coisa. E aí, no outro mês, de repente, muda. Mas é um ambiente louco de startup, assim, né? É tudo muito rápido. E é rápido porque, enfim, o mercado muda muito rápido e as pessoas querem ter os seus produtos sendo usados, né? Não é só desenvolver alguma coisa, tem que ter alguém usando para você ver, será que vale a pena? Não vale a pena? Será que não era melhor adicionar mais essa nova feature aqui ou não? Então tem que ter alguém usando. Então tem essa pressa, né? É totalmente compreensível. E ao mesmo tempo, no que a empresa vai crescendo, aí a complexidade vai aumentando, muita gente, aí ela não consegue escapar de ter que definir processos para as coisas. E aí... quando você entra numa startup, numa empresa assim, você vai participando disso. E aí ela meio que exige também que você contribua, né? Afinal, você é que vai ser um dos participantes do processo. Você que vai usar isso no seu dia a dia. Você vai definir algo que não é bom para você, você vai deixar a empresa. A empresa nada mais é do que as pessoas fazem ela, né? No fim das contas. Eu acho curioso isso aí que a comentou, porque, eu não sei vocês, mas para o cara ver o nível de inexperiência da pessoa quando tá saindo da graduação, né? Eu achava o máximo. É horizontal. É uma organização horizontal. Não precisa de... Não tem liderança. Todo mundo tem uma responsabilidade, né? Não existe chefe, né? Só que depois você vai vendo que isso não escala não, gente. Não depois escala. Que o negócio começa a crescer de verdade, aí você... Tá, e a gente vai recorrer a quem agora? Quem é que toma as decisões? Sim. Como é que a gente desenvolve a galera? Né? Você sempre escuta, mas não é só fazer isso, não é só uma API, não é só uma API, porque pode ser só uma API, depende do tamanho da empresa, talvez seja, mas agora, quando você tem uma empresa muito grande,
você tem padrões dentro daquela empresa para evitar que cada time não saia criando uma coisa nova e difícil de manter, né? Se cada time vai fazer uma coisa sem olhar o que o outro time já fez, às vezes existe grande chance de você estar replicando algo que já existe dentro da empresa. E agora tem que manter 2 sistemas que fazem a mesma coisa funcionando. Então, não é só uma API, você tem que ver como é que aquilo é resolvido realmente no contexto da... Que é que dá para se aproveitar. Às vezes já existe até essa API. Exato. E como tu falou também, das coisas mudarem muito rápido, é importante você não ter amor pelas coisas que você faz, né? Não pode ter apego ao código, não pode zelo, não. Tem que ser bem desapegado. Pois é, porque realmente acontece demais de tipo, fazer aquele negócio e, tipo, tá certo, você tem que fazer com primor, né? Mas, eventualmente, aquilo vai ficar obsoleto ou aquilo vai ser despriorizado e aí é saco. Literalmente. Pode ser que seja tudo apagado. Exatamente. E acho que é até melhor, às vezes. Realmente, verdade. Eu prefiro do que manter. Eu digo, não, vamos fazer do zero. Melhor. Essa questão em software é uma das mais difíceis. Como trabalhar com código legado. Né? Tem vários livros, inclusive, né? Falando sobre isso. E aí, na verdade, essa seria a próxima pergunta, assim. Nessa época, especificamente, você estava trabalhando como... Eu não sei a melhor denominação para falar para as pessoas entenderem, mas aí, como tem vários, é programador, desenvolvedor. Contribuidor individual, né? Contribuidor individual, um nome bonito para... Mas tava lá codando como... Uma máquina. Uma máquina. Aí você ficou um tempo nisso. Foi. E aí, o que você acha que era a parte mais... que te deixava mais difícil mesmo, assim, da coisa? De ser programador, de ser desenvolvedor? Você acha que tinha uma parte especificamente que... eu queria que isso aqui é o que eu ou que eu gosto menos, ou que eu quero desenvolver mais. Eu tinha, que incrivelmente era a parte que eu acho que o meu time tinha que trabalhar mais. Eu não gostava muito de trabalhar na parte de infraestrutura. Não, eu achava, assim... Eu tinha muito medo. Acho que eu perdi muito desse medo na primeira empresa que eu trabalhei, né? Na Vtex. Perdi muito desse medo lá. Mas era uma área que até hoje eu fico um pouco receoso de mexer, assim. Porque foi uma área que eu não me aprimorei muito, assim. Eu fui aprendendo à medida que eu fui precisando, né? No contexto lá do time. E a gente precisava muito. Nosso time era de infraestrutura, basicamente, né? Mas eu não sabia, até entrar no time eu não sabia se eu gostava ou não, né? Queria descobrir. Mas foi muito bom que me mantia, digamos assim, lá fora da zona de conforto, né? Porque era uma coisa muito nova pra mim. Meu Deus, eu tava aprendendo muita coisa nova. Nada, era quase como se eu tivesse pegado aquele saco de tecnologia que eu tinha visto no Apple. Primeiro período de novo, né? Aqui do lado, não vou usar nada disso, assim. Não vou usar nada. Pra dizer que não usei nada, acho que JavaScript, pronto, tinha JavaScript. De resto, nada, eu acho, assim. É legal pra galera ver como é diverso, né? Porque o curso não te prepara pra ser um profissional, não, né? Ele prepara você pra você aprender coisas. Você falou isso. Exatamente. Você tem que saber... Beleza, a tecnologia é nova. E aí, pra onde é que você começa? Né? Você tem que saber aprender a se virar. E aí eu acho que isso foi muito legal. Porque era muita tecnologia nova. Era assim, um pacote de tecnologia nova. Isso é uma coisa interessante, que eu sempre falo pra pessoa que pergunta, eu digo, não, quer aprender computação? Você tem que aprender a aprender. Só que é muito difícil explicar. O cara fala, mas o que eu tenho que fazer pra aprender a aprender? Eu tenho que ler o quê, né? Eu tenho que ver qual vídeo no YouTube. O que eu tenho que fazer? Como é que tu diria que... Como é que você diria o caminho de aprender a aprender? Ai, meu Deus. É muito triste isso. Às vezes eu até me pergunto qual o melhor caminho. Mas basicamente o que eu faço, né? Acho que depende da tecnologia, para tecnologia realmente, assim. Quando é uma linguagem de programação, o que eu faço mesmo é fazer questão simples. Fazer algum problema muito, muito, muito simples. O que é algo muito, muito simples? Eu vou rodar alguma coisa que mostre uma frase aí pra mim na tela. Porque só o fato de... Não é o fato de mostrar a mensagem, é o fato de eu ter o meu computador todo configurado com aquela linguagem, com o ambiente todinho pronto, e eu conseguir rodar lá um comando e executou o código que eu queria. Às vezes só isso já é uma dor de cabeça. Deixar tudo preparado para você num comando rodar. Pronto, se eu conseguir fazer isso, eu digo, nossa, sou fera agora, o que vier... E aí existem padrões, né? As tecnologias, elas são diferentes, mas tem padrões. Sempre, dependendo do tipo de linguagem, sempre vai ter uma estrutura muito parecida de iteração,
if, else, enfim. Paradigmas Os semelhantes, paradigmas. A gente estuda isso, né, na universidade. Sim, os paradigmas de linguagem de programação. Que é basicamente isso. Como é que você aprende a aprender linguagem de programação? Sim. Essa era a meta Sim. da disciplina. E pior que é difícil explicar mesmo. E eu acho que das coisas que você falou, assim, o que tem muito em comum, provavelmente você vai falar, se for linguagem de programação assim, se for infraestrutura é essa. Mas o que não falta em nenhuma é você não desistir, você ir lá e fazer, você meter a mão e começar a fazer. Eu acho que não tem... Só mesmo, né? Eu ficava pensando, né, como é que você... Sei lá, porque na universidade você é forçado a isso, né? Você é forçado a aprender. O professor, ele lhe diz, eu quero esse projeto, e aí você tem a ideia. No caso da vida real, você não vai ter o professor, né? E às vezes você quer aprender algo novo e não é o que a empresa está usando. E aí, como é que você faz? Você precisa de um estímulo. O estímulo é pensar numa ideia. Pensar aí num projetinho que tu quer fazer e a partir daí vai lá fazendo. Vê a tecnologia que quer usar, quer aprender, usa ela. Tá, como é que eu faço para fazer isso nessa tecnologia aqui? Pensa numa ideia aí, uma ideia bem besta. Uma calculadorazinha, um negócio aí que mostre número na tela, alguma coisa. E aí usa isso aí. É uma dica muito valiosa mesmo. E é massa também a gente falar que tecnologia muda, né? É até clichê o cara falar isso, né? Uhum. Mas, tipo, tecnologia o cara muda, enterra, aprende, surge outra, aprende, não vai ser mais usada, vira obsoleta. Então, tipo, a base de aprendizado, o que a gente tem ali na base, que é necessário, que é suficiente pra gente se alavancar e aprender outras coisas, a gente já tem, o curso dá pra gente, né? Não é a tecnologia que você, né, tá estudando para aprender a tecnologia, vou aprender a tecnologia, sou fera nessa tecnologia. Não é aquilo que te faz diferente, né? E a galera tem esse estigma de, se eu souber programar em não sei quantas linguagens, se eu souber React, Angular e Vue, eu vou conseguir todas as vagas que eu quiser, mas não é isso, gente. O diferencial não é esse, né? Eu jogo tanto. E realmente, o processo seletivo até das empresas geralmente não é... assim, às vezes elas procuram um especialista em alguma coisa. Aí já é né? um nicho bem assim. bem Tô menor. sofrendo de um problema aqui, que eu preciso de um especialista em alguma coisa. E aí, às vezes, tem pessoas que se tornam especialistas. E que se você for ver o currículo do cara, ele nem se tornou especialista porque ele, de fato, quer ser um especialista nisso aqui. Necessidade. Às vezes ele foi exposto demais a precisar resolver um problema difícil. E a empresa transformou ele nisso. Ele transformou em especialista. Sim, exatamente. mas é um nicho muito pequeno. E a própria empresa não quer, assim, é muito complicado. Porque, nossa, dá muito trabalho ter uma pessoa especialista muito especialista em alguma coisa, porque é muita dedicação. Assim, muita dedicação técnica e as coisas mudam muito, a tecnologia muda muito, então a empresa ela quer ter, sei lá, pessoas versáteis mesmo, né? Que mexam em coisas diferentes, mas é importante ter um especialista porque realmente tem coisa que é muito no detalhe técnico. Sim. Muito, muito mesmo, assim. Já vi, meu Deus, problemas absurdos, assim. Com certeza. Eu acho que é um pouco desse mix mesmo, de ter muitas pessoas generalistas, né, no geral conseguem resolver qualquer tipo de problema, e algumas pessoas especialistas. Aí o detalhe dessa situação, geralmente eu acho que o generalista ele tende a sobreviver mais com mudança, né? Sim. O especialista talvez não. Se você não precisar mais daquela coisa que ele é especialista, talvez ele seja prejudicado nessa história toda. E o que tu falou de, tipo, o especialista, às vezes ele surgir pela necessidade, é tipo o problema do ovo e da galinha, né? Não é o especialista que, igual você falou, sou um especialista para resolver o problema, né? Surgiu um problema, ele já estava na empresa, a empresa às vezes nem foi atrás do especialista. E o cara virou especialista. E aí realmente começa assim, ele vira uma referência na empresa. E aí meio que os problemas relacionados vão aparecendo. Aí as próprias pessoas, fala com fulano, fala com fulano. Iago já foi o Iago de peça, viu? O Iago de peça. Quando o Iago trabalhava no Apple, gente, a história é que o Iago foi designado a implementar uma tarefa muito difícil, que era com peça. Peça é um documento, né, da polícia. É um documento. Tipo, auto de flagrante. E aí o nome peça é para designar qualquer tipo desses documentos. E aí Iago foi o responsável por implementar essa feature. Olha. E por muito tempo Iago foi encarregado de responder qualquer dúvida que tinha a ver com peça. Então, até eu surtar. Até ele surtar. Essa é conversa para depois. Até eu surtar. Mas, continuando um pouquinho mais nessa parte de desenvolvimento, eu sei que agora, Iago, a gente quer mostrar pro pessoal que tá assistindo
quais são as possibilidades de carreira. E aí, acho que você começou falando de uma coisa interessante, que eu acho que vai ser muito comum, Demais. que a maioria das pessoas que começaram nem sabiam o que era computação. E todo mundo tem... Por exemplo, eu sou assim, Google é assim, você é assim. E eu quero entender, eu acho que o pessoal que está assistindo também gostaria de entender, onde é que as pessoas divergem para poder a carreira mudar também. Sim. Porque, no caso da gente, a gente teve muita coisa em comum, então nenhum de nós três saberíamos que computação era do jeito que ia ser. A gente participou do mesmo projeto, a gente, por muitas vezes, na mesma empresa, e a gente tomou rumos diferentes na carreira. Então, por exemplo, você pode falar um pouquinho mais disso, mas eu, por exemplo, eu quero ficar mais tempo em desenvolvimento de software e você resolveu ser gerente de engenharia. E eu sei que gerente de engenharia, aí sim precisa de comunicação. E aí, como é que tá sendo e como é que foi esse processo para você tomar essa decisão? Foi na Vetex que você começou a fazer isso? Foi depois? Como é que... A carreira de computação, né, acho que é coisa já bem estabelecida como é que ela é, assim. Hoje em dia, a grande maioria das empresas enxerga que é uma carreira que a gente chama que é em Y, né? Todos vão seguindo um caminho muito parecido, mas em algum momento elas decidem, como você falou, se elas querem seguir para uma área mais de gerência ou se elas querem seguir para uma área que a gente chama de contribuidor individual, né? Continuar como contribuidor individual e crescer no nível de senioridade. Em termos de sei lá, muitas vezes a pessoa pensa, né? Salário. Qual a diferença, né? Não, em termos de salário, benefícios, não deveria ter nenhuma diferença, né? Entre você seguir por uma área ou por outra. Realmente é aquilo que você quer. Quando teve que tomar essa decisão, né? Foi quando eu estava na Vetex. E não foi uma coisa muito que partiu de mim, não. Na época, a empresa estava realmente se reorganizando, a empresa estava crescendo muito rápido e tinham muitos produtos diferentes. E aí ela estava fazendo o que realmente muitas estão tentando fazer hoje, né? Que é criar os squads, como a gente chama, né? Os times, segundo o modelo do Spotify, né? Com os squads, e aí a ideia é que cada time seja independente, né? E tenha os desenvolvedores, contribuidores individuais, tenha um gerente, né? Um gerente de engenharia. E aí essa galera seja meio que liderada por esse gerente de engenharia. E foi quando a Vetex começou com essa estruturação, e aí foi quando eles me chamaram, perguntaram se eu tinha interesse, porque eles queriam priorizar pessoas de dentro da empresa, né? Que são pessoas que já conheciam a empresa, já conhecem a cultura, já sabem como é que funciona boa parte das aplicações, como se desenvolve alguma coisa, então vamos botar gente da empresa para ser gerente. E eles chamaram algumas pessoas e aí eles conversaram comigo, o meu chefe na época, né? Ele conversou comigo, perguntou se eu tinha interesse e tudo mais. E aí, beleza. E aí eu digo, vamos lá, né? Não sei como é, não. Vamos lá, não sei fazer isso, não. Mas vamos. Aí na época eu ainda perguntei, alguém vai dizer o que é que eu tenho que fazer? Como é que eu faço? Aí disse, não, vai ter um treinamento, vai. Super, o treinamento. O treinamento foi, pronto, começou, tá valendo, vai. E aí, acho que com todo mundo foi assim. E aí a pessoa vai vendo o que é que funciona pro seu time e o que é que não funciona. Mas basicamente eu tinha na cabeça que, sei lá, eu quero ter um ambiente que eu gostaria de trabalhar se eu fosse o contribuidor individual. Eu não vou fazer um negócio que eu não gostaria de estar, né? Eu não vou criar um processo, eu não vou ser chatão, né? Se eu, como contribuidor individual, não ia gostar disso. Então você acha essencial ter sido contribuidor individual? Tem que passar sim, porque por mais que você... Quando você entra na área de gerência, você passa, sei lá, você gastava 90% do seu tempo codando. Pronto, esse 90% desce, sei lá, para 10%, variando de 0% a 10%, assim. Eu diria que realmente você vai codar quando for uma emergência, né? O mundo está se acabando, porque você continua vai tendo lá. expertise, né? Então aí o time você vai precisar entrar lá no play com a galera. Vamos embora. Então, você precisa ter passado por isso. E também porque o time, muitas vezes, vai lhe ver como uma referência técnica. Assim, e aí você não tem como você conseguir
dar essa referência, ou pelo menos entrar nas discussões técnicas, sem você ter passado por uma carreira realmente, né, vendo de perto como é que se desenvolve aquilo. Como é que eu vou dar uma opinião num código de alguém, ou dizer que a pessoa está seguindo um processo errado aí de entrega, com base simplesmente no meu achismo, sem nem ter experimentado aquilo. Eu preciso estar sentindo as dores da pessoa, né? Preciso saber como é que funciona. E, principalmente, quando chega uma demanda e eu vou conversar com o pessoal sobre ela, eu preciso entender o que é que o pessoal está conversando comigo. Eu não posso simplesmente aceitar. Senão, Iago, a gente vai precisar fazer isso e aquilo. Não, tem que entrar na discussão, tem que dizer, por que fazer isso? Não, meu filho, precisa disso não, corta aqui, vamos por aqui, a gente entrega esse pedaço primeiro, depois a gente segue por aqui, vamos usar isso aqui, que outro time já tem isso pronto, né? Então, acho que a carreira de contribuidor individual realmente é para você entender como é que as coisas são feitas, para você conseguir entrar numa etapa mais de, tá, agora que eu sei, como é que eu melhoro isso? Como é que eu faço o time andar mais rápido, crio alguma coisa pro time mais, né, mais feroz aí. Perfeito. Acho que precisa ter, sabe? Não tem como. E acho que não escapa. O pessoal, muita gente quer se tornar gerente achando que vai escapar da parte técnica. Não escapa. não existe isso. Não tem. Você tem que saber. Você tem que entrar na discussão. E principalmente quando você muda de empresa, isso eu vi num livro uma vez e é muito verdade. Você mudou de empresa e você mudou para ser gerente naquela empresa, aquele pessoal não lhe conhece. Como é que o time vai confiar em você? Você vai ter que se mostrar de alguma forma. Você vai ter que se mostrar tecnicamente mesmo. Porque são engenheiros, são desenvolvedores. Isso é verdade. Eles vão querer ver você importante. arrasando. Isso é verdade. Lá. Você vai ter que se mostrar. É muito difícil. Eu acho que a nossa profissão é muito cabeça dura e eu acho ok, assim, beleza. Eu acho que é aceitável do ser humano, inclusive. Mas a gente tem muito esse negócio de respeitar as pessoas que a gente acredita como referência. Então, né, que às vezes a gente escuta, mas não respeita a opinião, alguma coisa assim, o que vai acabar gerando uma coisa insustentável, né? Então, é super importante isso aí. E aí, falando um pouco até do que Guga falou sobre, que a gente tava falando de hierarquia flat, horizontal. Aí eu queria que você comentasse, assim, porque talvez tem alguém que esteja assistindo a gente, que quando fala a palavra gerente já fica, talvez, com medo, né? Exato, né? Eita, meu chefe. O chefe. Meu chefe. O chefe Iago e tal. Pelo amor de Deus, né? Pode. A gente é muito discutido nessa questão de hierarquia horizontal, porque é algo que se fala que ninguém é chefe de ninguém, assim, né? Não é bem que ninguém é chefe de ninguém. Sempre vai existir alguém numa posição de liderança, nem que seja de uma maneira não oficial. Mas você vai enxergar alguém como seu líder. Até para tomar decisões. Você vai enxergar alguém, para bater o martelo assim numa disputa. Você vai enxergar alguém. Só que a ideia dessa hierarquia horizontal, como a gente fala, é que a decisão de uma solução não precisa vir de mim, não. Na verdade, é importante. Eu nem quero que venha de mim. Pode vir de qualquer pessoa do time. Sou eu que vai bater o martelo. Todo mundo do time pode me dizer como vai resolver aquilo, como vai fazer aquilo. E pode chegar para mim e dizer, você está totalmente errado, isso aí não é para ser priorizado, isso tem esse outro problema. Obviamente que eu vou dizer, mostra aí, moral. Né? Mas a pessoa tem total liberdade de questionar. E essa é a ideia. Né? Aquela coisa de ter o chefe que vai chegar para você com tudo bonitinho. O que é que tem que fazer? Tudo muito bem especificado. Sem tempo. Não, isso não vai existir. Porque, principalmente, a ideia de ter um gerente no time é que essa pessoa ajuda as pessoas a crescerem na carreira delas. E aí, como é que eu vou ajudar uma pessoa a crescer na carreira dela, a virar um sênior, se eu não estou dando a oportunidade a essa pessoa de pensar no design de uma solução desde o início até a entrega? Né? E pior, não estou dando a oportunidade a ela de guiar outras pessoas, porque eu espero de alguém que é sênior que ela consiga mentorar alguém dentro do time. Que se chegar alguém novo, eu vou dizer, cola em fulano, é sênior e tem domínio e vai saber se comunicar com você, vai saber dizer começa assim, precisa de ajuda aqui, eu te mostro, né? Então precisa da abertura, não a ideia da gerência é muito mais em alinhar as expectativas
e realmente ajudar esse pessoal, o time, a se tornar independente. Alavancar, né? Tem gente que até diz, o papel do gerente é tornar o papel dele, como é que você... desnecessário dentro do time, né? Tornar o time independente. E aí se eu ficar toda vez, chega pra mim e eu já entrego tudo pro pessoal, isso não vai pra frente. O pessoal não vai crescer de carreira. E a galera precisa aprender a fazer tudo do zero. Muito bom, cara. Ótima perspectiva. Aproveitar para dar 2 referências aqui para o pessoal que quer entender mais essa carreira em formato de Y, né? Onde você pode seguir, como o Iago bem falou, como contribuidor individual. E aí você vai começar como engenheiro de software júnior, você vai se desenvolver para um pleno, um sênior, tem a possibilidade de virar um staff, um principal. Então é um Y bem comprido, né? É uma perna bem comprida, assim como a outra também, que é a parte de gerência. Então existem 2 referências muito boas que elas esperam que você já tenha um conhecimento assim, base, técnico. Não são livros de tecnologia, mas são livros que vão tratar de coisas que a base é importante você ter, uma base tecnológica já consolidada, digamos assim. Que são 2 livros da Tanya Riley, né? Então ela tem o The Manager's Path, que vai falar justamente sobre uma perninha do Y, que vai falar dessa parte de gerência, e tem o The Staff Engineer's Path, que são os 2 livros complementares, né? São 2 referências excelentes para quem quer entender melhor esse caminho. Esse aí do Manager Path eu li. Eu li quando mudei de empresa, porque eu queria saber como é que fazia, né? Quando eu mudar de empresa, começar tudo do zero. Na VTEX, a pessoa já me conhecia. Já tinha um respeito. Aí tinha um capítulo só disso lá, mudei de empresa. E aí, como começar? Foquei nele, né? E aí, como é que foi, inclusive? Tinha que fazer isso, tinha que se mostrar, tinha que ganhar confiança do pessoal. Aí você saiu da VTEX depois de quanto tempo? Eita, acho que eu fiquei, não sei se foi 4 anos. Eu entrei lá em 2017, 18, 19, 20, acho uns 4 anos. Foi 3, 4 anos. É um tempo considerável, né, cara? Foi um tempinho bom. E tu passou quanto tempo como gerente, como contribuidor? Na VTEX eu fiquei quase um ano. Na VTEX quase um ano, aí eu fui para outra empresa chamada Zubali. Mas não fiquei muito tempo lá. E no quinto andar eu tô aqui fazer 6 meses, né? Então, total aí pouco mais de 2 anos. Mas boa parte do tempo da VTEX foi realmente... acho que foram 4 anos mesmo. Eu lembro que eu falava que eram quase 3 anos de contribuidor técnico, individual, né? Muito bom, cara. Muito bom. Lá. E tipo, eu sei que quando você é contribuidor individual, até porque eu tô nessa posição, o mundo é aprendizado sempre, né? Queria que tu falasse mais quando você tá do outro lado da moeda, Iago. Como é que é, assim, o aprendizado no dia a dia? Você aprende mais com as pessoas, observando, lendo, tem referências para recomendar? Eu aprendo mais com os problemas que chegam e principalmente com o pessoal do time mesmo. Sim, tem que ter uma troca dentro do time. Eu tô mais afastado do código, né? Mas eu preciso, de alguma forma, estar conectado ao código. Preciso acompanhar de perto o que está sendo feito e entrar nas discussões. Então, eu sempre tenho essas discussões mais de engenharia dentro do time. E aí eu peço realmente para o pessoal levar as pautas. Quando o pessoal não leva, aí eu meio que dou uma forçada para levar alguma coisa, né? Mas eu tento pegar isso mais de dentro do time. Porque, inclusive, é uma coisa bem comum nos times de computação. Sempre vai ter alguém novo no time. E aí, geralmente, essa pessoa sempre traz alguma coisa nova. Assim... Então, é realmente dentro do time e com os problemas mesmo, tá? Obviamente, quando chega coisa nova, né? Você vai desenvolver alguma coisa nova, você aprende muito. Mas eu acho que os problemas que chegam, acho que a gente aprende bem mais tecnicamente, porque era algo que a gente não tinha pensado. É um cenário bem absurdo às vezes. E aí, quando você está como manager, você pode não participar da correção, de fato, no código. Mas você participa muito em entender o que está acontecendo e puxar os outros times para entender o que está acontecendo e realmente entender como é que os outros times funcionam. E aí é uma bola de neve, assim, né? Mas esse é o principal. Eu acho que eu gosto muito mais, inclusive, nessas situações de aprender com os outros times. Meu time, ele não faz a parte de salvar dados de pessoas. A gente conta com outro time que já tem isso. E aí tem muita coisa que eu fico, meu Deus, achei que era só salvar, usar essa API. Né? Aí eles vão explicando, aí eles mesmos às vezes dão um sermão e dizem, cara, vocês estão fazendo isso errado, o padrão é assim, tal. Então, ter esse trabalho
com a galera de fora do seu escopo, Conectar, nessas situações, é muito boa. Saber muito, conectar muito. as pessoas, eu acho que é super importante. E aí você assim, vai né? entendendo, caramba, eu não tinha pensado nesse problema, e aí você vê como é que o outro time resolveu. Nossa, boa sacada, gostei. E aí acho que esse pra mim, é o melhor, assim. É realmente o que eu aprendo mais. Uma coisa que eu acho que, de gerência, que eu acho uma das partes mais difíceis, é dar feedback. E aí, feedback, a gente usa muito palavra em inglês, talvez o É pessoal importante não a gente, entenda. né, se policiar quanto a isso. Mas é ruim achar uma tradução para feedback, né? O que é um feedback? Um retorno, acho que é um retorno. Dizer, eu sempre falo, o meu é muito simples. É dizer o que é que foi bom e o que é que dá pra melhorar. Perfeito. É isso. Só esses 2 pontos. Isso é um feedback. E é bem chato. Tem conversa difícil também, assim, você tem conversa difícil com o pessoal, ou você é o gerente bonzinho, Não dá pra foi ser. bom em tudo, e aí melhora isso aqui, Não, que tá bom. Não dá pra ser. Não dá pra ser sempre bonzinho, não. Às vezes tem que ser bem... assim, é tudo uma questão da pessoa saber como falar, né? Também, sem desrespeitar ninguém. Acho que em nenhum momento eu vi espaço que precisava desrespeitar alguém, assim. E também, quando você dá o feedback a alguém, é meio que esperado que ela receba bem. Porque se ela não receber bem, meio que a empresa não enxerga isso com bons olhos. Então é parte, digamos, da cultura da empresa você aceitar receber feedback. Acho que em toda empresa que eu passei. Mas é basicamente isso, dizer o que foi bom, né, o que tem a melhorar. E eu exalto os dois. Porque é muito importante exaltar o que foi bom para dar uma animada na pessoa. E realmente dá uma animada. A pessoa sai muito em pé. Um beijo do lado, né? Porque se você for dar só uma tapa de um lado, vai ficar meio pendendo, né? Você começa pelo quê? Então, assim... Você primeiro dá o tapão, depois o beijinho? Ou... Não, eu dou um beijinho primeiro. Aí depois a gente vai pra violência mesmo. Mas pronto, realmente é só o jeito de falar, assim, só... E no geral, sendo bem sincero, as pessoas já estão esperando aquele feedback. Talvez o que foi bom elas não estão esperando. É sempre o que é mais chocante. Você percebe, assim, as pessoas ficam surpresas. Mas o a melhorar, a grande maioria já sabe o que vem. É tanto que quando eu faço... eu peço já pra a pessoa trazer pra mim o feedback dela pra ela mesma. Aí eu peço pra ela começar. E aí, quase sempre assim, quase dá a mesma coisa. A pessoa já sabe mais ou menos. No máximo eu vou entrar em algum detalhe. Mas a pessoa já sabe o que é que ela tem que melhorar. Ela já tá vendo, a pessoa já tá discutindo no dia a dia. É curioso mesmo esse negócio de trazer o feedback. Você realmente vai observar os feedbacks que você trouxe. E a parte negativa é gigantesca, assim, do que você já consegue identificar em si mesmo, né? Mas é legal às vezes é um mesmo. ponto, alguma coisa que eu fiz aqui que era mais pesadinha, né? O Mas que foi bom, sempre quando o pessoal preenche o que foi bom, é um negócio bem pequeno, deles mesmo, assim, a sua autoavaliação, é um negócio bem pequeno. Eu digo, gente, vamos se valorizar aí. Mas o a melhorar, eles botam cada lapa de texto. Aí quando você vai fazer a avaliação desses, o que é que foi bom, o pessoal fica surpreso, assim, chega o olho brilha, fica surpreso. Mas a maioria já sabe o que é que tem que melhorar. Não é surpresa. E nesse caso específico, não sei se na tua empresa agora é assim, mas você participa também da avaliação deles em não só... não é só falar, mas também você também tem poder, vamos dizer assim, político para promoção, esse tipo de coisa. Sim. Como é que você participa diretamente? É uma parte difícil, porque imagino que não dá pra promover todo mundo, que seria o caso ideal, né? Sim. Eu pegar aqui, todo mundo vai ser promovido. Mas assim. será que se todo mundo estiver indo bem? Eu quero até fazer essa pergunta também pra ele. Já passei por isso. Né? Realmente já passei. O patamar ideal. E fui questionado na época. Foi, porque a pessoa disse pra mim, como foi? Mas é muito... Não é estranho não você tá sugerindo todo mundo pra uma promoção. Eu disse... Não, eu justifiquei a de todo mundo e pra mim todo mundo mandou bem. Porque às vezes se tu não fizer isso, tu cria bizarrices, né, na organização. Tipo, uma pessoa que tá performando muito bem aqui nesse time, mas o sarrafo desse time aqui talvez seja diferente, e aí essa pessoa performou menos que essa. É por isso que é muito complicado. As empresas, elas têm... todas essas que eu passei, né, elas... tem como um modelo já de como avaliar uma pessoa, quais são as skills, como é que você avalia quem está onde. Então isso é para evitar que, sei lá, que eu avalie uma pessoa de um jeito e outra pessoa de outro time avalie de outro.
Mas dá essa discussão. Quando chega na hora de avaliar o salário, avaliar a promoção, aí começa. Por quê? Porque a área tem um budget, né, como a gente chama, um dinheiro limitado. Não dá para promover todo mundo. E tem pessoas no meu time que eu quero promover, tem pessoas de outro time que a pessoa também quer promover. E aí, como é que chega num acordo, né? Já passei por essa situação de querer promover todo mundo do meu time. Não promover, alguns não promover, dar simplesmente um bônus ou um aumento, mas ainda assim continuar no mesmo nível. Mas realmente eu acho que é você saber se justificar. É você saber ter realmente as provas. Eu sempre falo que é quase um tribunal. Você é o advogado, você é gerente daquele pessoal, você é o advogado, você vai levar lá. Essas são as provas aqui e eu quero o aumento para essa pessoa. Né? Você vai justificar e quem está do outro lado vai fazer várias questões. Sim. Várias perguntas, você tem que saber responder. E eu confesso que não é só papel do gerente isso, acho que é papel do desenvolvedor saber se vender também. Sim. De qualquer profissão, né? E eu confesso que eu sou meio ruim nisso, assim. Bruno foi gerente meu há muito tempo, ele até deu uma dica, eu acho que tem um artigo, não sei se é um artigo, um site, mas é Grab Your Documents, que é alguma coisa assim que fala qual é a frequência que você tem que coletar coisas que você fez e qual é a granularidade, porque às vezes você desvaloriza você mesmo, assim. Alguma Sim. coisa que você fez que você acha, não, eu não vou dizer que fez isso aqui, eu não vou botar que fez isso aqui, porque eu acho que não é tão, né? E aí você acaba se desvalorizando, isso é uma coisa bem complicada, né? Sim, e acontece demais. E é muito por isso que antes de ter essas rodadas de avaliação, de compensação, como a gente chama, eu sempre chamo todo mundo antes para dar a minha visão antes de eles preencherem os formulários, porque eles fazem a avaliação deles próprios para mandar para a empresa. Para ver se aquela pessoa também não está esquecendo, né? Não está se diminuindo, sei lá, né? Esqueceu alguma coisa que para a cabeça dela talvez não fosse importante, mas eu enxergava como muito importante. E é muito para também não evitar esse tipo de coisa, porque o pessoal realmente esquece, não lembra de alguma coisa que fez, e aí chega lá na hora, não sabe se vender direito. E aí é um ciclo grande às vezes, né? E muita coisa acontece, é muito difícil você ficar lembrando assim, né? Chega nessa hora, você vê lá 3 perguntas, como é que você se resume assim? 6 meses de trabalho muito intenso em 3 perguntas. É difícil para a pessoa. Acho que uma dica importante é justamente você, assim que entrar na empresa, se a empresa já tiver um processo bem definido para esse tipo de promoção, de compensação, você tentar pedir, né, qual que é o template que existe. Sim. E você tentar, de fato, ir sempre anotando, escrevendo em algum documento, sempre recordando, né, o que é que você fez, o que é que você poderia melhorar, para no final não ficar aquele bump, né, você dá aquela descarga de uma vez, de tentar lembrar, e você vai gastar 2, 3 horas no dia só naquilo, tentando lembrar, tentando escrever. Uma coisa que a gente faz, acho que isso não é só de computação, tá? Isso poderia ser feito em qualquer pessoa. A gente sabe qual é o plano de carreira, a gente sabe o que é que tem que fazer para crescer, né? Todo mundo tá lá explícito na empresa. Então, uma coisa que geralmente os gerentes fazem com cada um individual é construir o que a gente chama um PDI, Programa de Desenvolvimento Individual. E a ideia desse PDI é realmente traçar metas. Traçar metas com base em quê? Com base no crescimento de carreira que a empresa definiu. Um dos critérios, sei lá, é comunicação. Tá, vamos ter uma meta de melhorar a comunicação. Melhorar o quê? Como é que está hoje? Hoje está assim. Como é que você tem que ficar? A empresa está dizendo que tem que ficar assim. Tá, pensa aí numa ação, alguma coisa que tu vai fazer nesses próximos 6 meses. Né? Para que daqui a 6 meses a gente olhe e diga, atingiu 100% ou não? E de preferência algo que dê para medir. Para também não ficar algo do tipo... Acho que sim. Eu quero desenvolver um produto novo. Tá, você subiu uma linha de código lá. Valeu então? Tá, valeu. Fechou a meta. Promovido. Né? Então, e é muito difícil fazer isso, meu Deus. Acho que talvez a parte mais chata. É trabalhar com o engenheiro para fazer o PDI. Porque o próprio engenheiro não sabe direito o que é que ele quer, o que é que ele ou ela quer. E eles não têm paciência para fazer essas coisas, assim. Não, ninguém quer parar um tempo de trabalho para fazer esse tipo de coisa. Aí, assim,
isso é o mais chato. E é importante você fomentar, né? E aí o gerente mesmo chegar assim... tem que cobrar. Porque aí chega nesse período de compensação, de avaliação, aí esse pessoal não tem nada. Uhum. Aí vai lá, sabe, sem nenhum material, sem conseguir se defender, digamos assim. E aí depois eu chego pra pessoa e digo, você não conseguiu, né? Ou não digo nada, né? Porque, em geral, você não diz nada. Não, tu não diz, não conseguiu uma promoção. Não, você fica calado. E a pessoa vai lhe questionar, né? E aí ela vai ficar chateada e ela não vai conseguir argumentar o porquê ela está chateada, né? Então, o PD é muito importante, não só para isso, mas para a carreira mesmo. A pessoa quer virar sênior. O que é que ela tem que fazer para virar sênior? Ela pode me perguntar, eu vou dizer a ela, a gente coloca uma meta e a gente avalia essa meta 6 meses, 1 ano. E aí ele faz o que você falou, né? Vai registrando realmente o progresso. Né? Eu conhecia gente que faz esse registro toda sexta-feira. Chega lá, faz um resumo da semana e diz, não, essa meta aqui eu arrasei essa semana. Essa aqui eu não fiz nada, nem olhei, tô triste. Acompanhando, né? Tem que acompanhar. E aí, tipo, dado que o gerente ele tem uma visão, talvez não, com certeza, né, mais ampla do que o contribuidor individual tem, não só de time, mas talvez até das outras iniciativas também de outros times, né? Cabe também ao gerente, ele talvez ter essa perspicácia de, não, essa aqui talvez seja uma oportunidade para tu se desenvolver, né? Talvez isso aqui seja interessante você trabalhar, você tentar, né? Tipo, conhecer, não né? dá o peixe, né? Ensinar a pescar ou dar o caminho das pedras, aquelas frases de coach, mas que... Foguete não tem ré. Exatamente. Então, acho que tem um exemplo bem simples para isso. Quando a gente fala que a pessoa tem que mentorar outras pessoas, ajudar as pessoas. Como é que eu vou dizer a alguém que ela vai colocar como uma meta mentorar alguém se não tá entrando ninguém novo dentro do time? Se não tem programa de estágio, se não tem uma pessoa mais júnior, enfim, como é que eu vou dizer a ela, de onde é que vai brotar essa mentoria? Onde é que ela vai, né? Não existe isso, então tem que também dar um help lá pra pessoa fazer, criar um ambiente realmente pra pessoa conseguir desenvolver naquela meta, né? Senão Total. vai ser só... Muito bom. Uma coisa que eu acho que o pessoal de casa também vai ficar muito curioso atualmente com esse cenário, depois do cenário da pandemia, as empresas mudaram completamente, foram forçadas a mudar, principalmente no modelo de trabalho. E aí muitas delas adotaram basicamente home office para pelo menos novos contratados, alguma coisa nesse sentido. E aí, você está trabalhando nesse modelo, que eu sei, e aí eu quero que você fale um pouquinho quais as vantagens, que a gente sabe que você é um viajante. Bem poser, viu? Meu Deus, como é que você consegue viajar tanto, né? Como é que Iago diz que é um viajante poser? Porque eu não faço parte do grupo de selecionados de nômades digitais. A gente até veio brincando, né, com isso, dizendo, Iago, ele é nômade digital. Não, vergonha desse termo. Não sou nômade digital. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar remoto porque eu consigo dividir muito melhor meu tempo, né? Assim, quando a gente trabalha no escritório, tinha o tempo de deslocamento para o escritório, era toda uma discussão sobre o almoço e onde almoçar. Se existia uma coisa polêmica dentro da empresa, era onde vamos almoçar. Aí, no fim das contas, era tudo Baratex. Era Baratex, ou mesmo canto sempre. Então, e tinha outra questão também, acho que é muito comum nessas empresas de computação os escritórios serem bem abertos e tudo mais, então tinha muita distração assim dentro do escritório. O pessoal fala que em casa você também tem muita distração, mas gente, no escritório é muito barulho, gente passando, às vezes quando tá tendo problema, meu Deus, era o caos dentro do escritório, palestra acontecendo, então eu acho que tem bem mais distração. E aí, pra mim, o modelo de home office, eu consigo ter um espaço, talvez, organizado por mim mesmo, né? De modo que eu acho que fique mais confortável ao que eu quero. E mais tranquilo, assim. E sem falar que eu acho que eu aproveito melhor o tempo, porque eu acordo, não tenho que me deslocar para o trabalho, vou para outro quarto. E o próprio horário de almoço, gente, é muito mais prático, assim... Mas eu acho mais desafiador de você controlar o seu tempo de trabalho. Muito mais do que no escritório. Muito mais. Querendo ou não, no escritório, as pessoas, existe um sinal de que o dia encerrou. Que as pessoas começam a ir embora, né? Então, o dia acabou. Mas
Lá no home office é meio complicado você muitas vezes definir. Tem que ter uma educação realmente sua, saber a hora de parar de trabalhar. Senão você vai começar a misturar o espaço de casa com o trabalho e a qualquer momento você vai querer abrir o seu computador e vai continuar trabalhando, só que acabou o tempo, não. Tem que... Agora é ambiente casa. Não é trabalho, é casa. Nada saudável, Verdade, né? Desculpa te interromper, Iago, eu sei que você ainda tem Não. coisa pra falar, mas tem uma dica muito valiosa que o pessoal dá, que é tipo você ter o computador pessoal e ter o computador do trabalho, né? É. Que é já pra você não misturar as coisas. E não é nem questão ética mesmo, você tá acessando coisa em um ou no outro, né? Mas, tipo, você realmente ter uma divisão física, assim, ó, isso aqui tá sinalizando pra mim que isso é espaço de trabalho. Aham. Isso aqui não, isso aqui já é um espaço mais pessoal, de lazer, coisa do Sim, tipo. e isso é muito bom mesmo. Eu tava usando sempre o computador da empresa, né? Mas aí na última empresa que eu fui trabalhar, eu tive que comprar o computador. E aí agora no quinto andar eles me mandaram um, só que eu já tinha o que eu tinha comprado da empresa anterior. E aí esse que eu comprei, realmente eu deixo ele na sala. E eu não tiro o do quinto andar lá do quarto de jeito nenhum. Ele não sai lá, ele é quase uma estátua lá. Inclusive eu nem uso, ele fica lá em cima do suporte, né? Eu uso um teclado à parte, nem toco nele. Mas isso é muito verdade. Eu não vejo nada assim de fora do trabalho nesse computador. Acho que nem tem nem as contas lá da Netflix, essas coisas. Não tô logado no quinto andar, porque nem precisa. Já tá o pessoal lá. Mas é Realmente real. eu não misturo. Ajuda muito. Eu só fui perceber isso depois que eu passei a ter o computador pessoal. E a relação com viajar, assim, é férias ou tá trabalhando e viajando? É férias, pense como nas férias. Não, quando você trabalha remoto, você se educa quanto aos seus horários, né? Então não faz muita diferença onde você tá. Então a questão de viajar se torna muito mais fácil, né? Agora realmente você tem que ter uma coisa é você tá bem educado dentro de casa, outra é você, sei lá, ir pra pipa. Eu sabia que ele ia usar esse exemplo, cara. E tem que estar bem educado, porque lá vai ser um ambiente bem diferente da sua casa. Mas é mais isso, e eu basicamente gosto demais, porque eu adoro viajar. Então, pra mim Boa. foi uma mão na roda. E Assim, é o não que ter já- que esperar férias. Iago que já deve ter conhecido todas as capitais do Brasil, no mínimo, né? Falta quantas, Iago? Só Faltam umas não conheço, 5? eu não conheço o sul do Brasil, não conheço o Mas sul. o resto tá... Já Tá- foi pro tá norte, online, né? Já foi pra... já. O Rapaz. resto tá online. E como é que um Mas cara só- desse se diz viajante pousa, bicho? Porque eu não sou nômade Não digital. existe isso, Daniel. Não faço parte desse seleto grupo de pessoas. Só não ganhou o selo, ele só não quer o selo. Não quero selo, gente. Não me Iago, rotulem. Eu queria fazer uma pergunta ainda voltada para a parte de gerência. Talvez a gente já esteja caminhando, né? Mas para o fim, mas acho que é uma coisa importante também da gente tratar, que é a gente sabe que todo mundo vai reportar alguém eventualmente, né? Então não é diferente com o gerente. Então o gerente ele vai ter o seu gerente também, ele vai ter a quem reportar, quem vai estar observando o dia de não observando o dia de trabalho, porque isso aí parece um microgerenciamento, né? Mas é um cara que vai estar lá para você também consultar, para você ir atrás. É uma figura, querendo ou não, na hierarquia que vai estar acima de você, nesse sentido, né, de gerência. E aí eu queria que tu falasse um pouco mais como é que foi, como é que é essa tua relação com a quem tu reporta, né? Que é importante Aham. da gente saber também. Eu já tive boas relações e não tão boas. A ideia é realmente fazer esse acompanhamento mesmo, né? Até porque quando for ter essa, por exemplo, progressão de carreira e tudo mais do time, eu vou falar com essa pessoa, ele que vai me avaliar e vai avaliar meu time quase no que eu disser. Mas não existe um microgerenciamento. Existe muito mais um trabalho, muitas vezes em conjunto, porque eu não tenho contexto do todo, muitas vezes, assim. Por exemplo, o que eu estou trabalhando hoje, meu Deus, o contexto é gigantesco. E eu não tenho contexto de como funcionam os serviços responsáveis pelo sistema de pagamentos do quinto andar. Eu não tenho contexto. Sei que eles existem, sei como funcionam alguns deles, mas muito do detalhe eu não conheço, não sei como surgiram, quem está usando, eventualmente pontos de falha que eu tenho que ter atenção, não sei. Ou se eu precisar construir algo novo, muitas vezes, eu sempre converso com esse meu chefe, porque ele vai ter um contexto muito mais amplo que o meu, e ele vai me dar um direcionamento muito melhor, talvez, e muito mais rápido
do que o que eu viesse a ter se tivesse que descobrir sozinho. Então, esse papel dele é realmente, assim, me dar esse auxílio, muitas vezes nesse sentido. Eu não tenho contexto de cultura quinto andar, ainda estou muito pouco tempo, e aí hoje ele me ajuda muito nisso, tá? E aí chega aquelas, sei lá, às vezes umas lideranças, né, de umas patentes bem mais altas. Então, isso não bate direto em mim. Isso realmente eu fico focado dentro do meu time, dentro do meu produto, isso chega nele, e aí eventualmente se foca relacionado a mim, ele passa para mim. E aí ele faz um trabalho muito de conversar com managers, né? Então, na minha área, acho que somos 4 managers, e aí tem esse manager sênior, que ele toma de conta da gente, né? E aí, acima dele é a head de fintech, digamos assim. Acho que esse trabalho dele, que citou, é bem conhecido, assim. E é bem importante, que é um trabalho meio de blindagem do time, né? E assim, também é uma coisa de carreira, né? Também quero crescer em carreira. Sim. Então, alguém precisa me dar um auxílio. Alguém precisa me dizer como é que faz isso. E é ele que é as pessoas. Esses feedbacks que eu dou para os meus times, ele que me dá. Quando for ter essa rodada de compensação, ele é que vai ser meu advogado. Sim. Muito bom. E já aconteceu de você precisar blindar o time, assim, por exemplo, chegou alguma coisa, tá pegando fogo alguma coisa. Aí, o fogo chegou em você. Em algum momento, você segurou... Você blindou, delegou. Sim, dá uma choradinha, mais blinda. Porque... é parte, realmente, porque você não quer distrair o pessoal. Vai chegar chega às vezes um monte de problema, não dá pra resolver agora. Eu vou repassar isso pro pessoal pra quê? Pro pessoal chorar junto comigo? Não vou. Não vai adiantar nada. Eu prefiro que eles foquem lá, tá chegando em mim... E aí eu vou tentando resolver do meu lado, né? Essa é a ideia também. Porque quando você tem... Que era uma coisa que acontecia muito quando eu comecei, né? Não tinha gerência, não tinha claro quem eram os papéis. Então meio que chegava tudo em todo mundo, assim, né? Tudo em todo mundo. E aí quando você tem todo mundo focado nisso, tá todo mundo estressado, todo mundo pensando naquele problema, sabe? Você pode passar por um funil. Às vezes nem é um problema. Então eu vou dizer, amigo... Deixa isso pra depois você chegar no time, isso aí. Depois a gente resolve. Mas já aconteceu. E acontece, eu já disse até ao time, gente, que a gente tava numa pressão muito grande pra lançar um produto. Gente, essa pressão, né, que tá chegando, realmente é algo passageiro. Mas, olha, né, não tá nem metade da pressão que tá vindo de cima tá chegando aqui embaixo. Nem esquenta enquanto é isso, olha. Quem tá mais em cima, com certeza... Tá sendo muito mais pressionado. Eu tenho certeza, por exemplo, que a head de fintech, quando ela me pressiona, por exemplo, eu tenho certeza que ela está sendo muito mais pressionado do que aquilo que ela está me passando. Sim. Nossa, infinitamente mais. E aí, acho que quando a pessoa é muito nova na carreira, não tem muita noção disso aí, né? Você percebe até isso dentro do time. A galera que é mais sênior, de boa. Não, pressão, vamos lá, já sei lidar. Até fala comigo, mas, Iago, eu sou de boa com isso, super entendo tudo que você fala, talvez fulano fique mais assustado porque é novidade. Então a galera mais nova fica meio assim, mas é normal, pressão, por prazos, você quer gerar receita, a empresa quer lançar coisa nova, isso acontece. Inevitável. Eu queria perguntar só como é que é também, Iago, antes de fazer a pergunta, tentar dar uma pincelada aqui para o pessoal entender. Geralmente os times eles são organizados com, né, os contribuidores individuais, aí tem o pessoal que trabalha com a gerência da engenharia, a gerência desses contribuidores individuais. E aí, dependendo do produto que vai ser desenvolvido, vai ter um designer, né? E vai ter também outro gerente no time, né? Que é o gerente de produto, né? E aí, eventualmente, a gente vai estar trazendo também o pessoal de produto, não só pessoal de gerência ou designer, existem vários cargos, né? Existem várias progressões de carreira também nesse ramo. A gente vai estar trazendo convidados dessas áreas também para estar conversando aqui com a gente. Mas eu queria que tu já desse uma pincelada aí. Como é que é a relação com o pessoal de produto? Tem que ser seu melhor amigo, o produteiro, o gerente de produto. E assim, andar de mãos dadas. Esse é o ideal, né? Esse é o ideal. A galera de produto, eles realmente estão pensando em crescer, escalar o seu produto, né? Criar coisas novas, como é que encontrar oportunidades. E eles vão chegar com essas oportunidades.
Porém, nem tudo é factível, ou nem tudo a gente consegue entregar agora, ou não é viável, é muito custoso, e aí por mais que a ideia seja incrível, mas você bota na balança o custo de engenharia não vale a pena. Então você tem que andar lado a lado, realmente, com o que a gente chama, né, o Product Manager, o gerente de produto. E no meu time tem um gerente de produto, todo time tem que trabalha com produto, né, tem um gerente de produto. E é realmente muito próximo, assim. Ele participa das cerimônias do time, planejamento do time, das dailies do time, né? Dailies é a reunião que a gente tem rapidinho, todo dia, só para saber se alguém está tendo algum bloqueio, como é que está o status das coisas. Então, ele sempre está lá. Às vezes, discussões técnicas também, ele sempre está lá, né? Mas realmente é um trabalho muito em conjunto, né? Mas o papel dele é definir, de fato, o rumo do produto. Por mais que eu entre, de fato, ele me chama para essa discussão e vê se faz sentido ou não, mas é um papel que está realmente muito mais com ele, né? E ele vai ser cobrado em cima disso. E aí eu entro muito mais em qual é a viabilidade disso e realmente questionar aquilo. Ou, por exemplo, o quinto andar trabalha dessa forma. Existe esse padrão, isso aqui está dentro do padrão ou não está? Né? E tem o papel do designer também. A gente disse que chama o trio de produto. Né? É um gerente de produto, um designer e um gerente de engenharia. Então, esses três, assim, trabalham de mãos dadas, né? E aí, uma vez que o cara chega com a ideia, né? O gerente de produto chega com a ideia, a gente discute, vê como é que faz, como que faz aquilo e também a viabilidade, primeiro, daquilo. E aí, entra o papel de designer, que é realmente pensar na jornada daquilo, né? Como é que a gente mostra isso para o cliente. Tudo isso é realmente muito em conjunto. Eu entro na parte de jornada também, a gente vai se intrometendo um no outro, porque um vai questionando o outro mesmo. Mas essas são a responsabilidade realmente de definir os rumos do produto entra muito mais para o gerente de produto. Né? E aí ele toma base métricas de mercado, ele tem que estudar o mercado. Não, isso aqui já é feito, fulano corrente está usando isso. Faz sentido a gente usar isso. Não, eu peguei esse dado de tal empresa e muita gente está usando esse tipo de pagamento aqui. A gente precisa disso. Então, as ideias dele realmente são embasadas em pesquisa que ele tem que fazer. Que aí é algo que eu não faço tanto. Nesse sentido, de mercado, por exemplo. Então, ele já chega com a pesquisa. Dizendo, gente, isso aqui eu olhei, é assim que funciona, é assim que a galera trabalha. E isso aqui, ó, o produto da gente vai alavancar muito se tiver isso. Tá? Então, fica muito esse trabalho em conjunto, assim. Sim. Mas tem esse papel. Tem esse papel porque é muita coisa para a engenharia ter que pensar. Se tiver que pensar no como e no produto, já vi essa experiência. O engenheiro vai focar no desafio técnico. Isso é verdade. Eu acho que, para a gente fechar, eu quero que a Agui responda... É uma pergunta e um dado, na verdade, assim. Eu quero que você fale um pouco sobre o salário, na verdade. O que é que você acha sobre o salário da profissão, assim... Se você acha que é uma profissão compensadora em termos de salário, que você... eu acho que eu deveria estar recebendo pelo meu esforço e, de fato, tá se pagando. Benefícios em geral, talvez, né? Benefícios se paga tal, bem, né? Paga bem. Tá bom. Uma vez eu falei para dinheiro. uma sala de estudantes que tava meio desanimada, assim, escutando eu falando, dando uma palestra, não sei o quê, e alguém perguntou qual é o salário inicial. Aí eu falei o salário inicial, assim, a sala... Parou, o quê? Quanto foi que você falou de inicial? Na época, eu falei, olha, nessa empresa aqui, o inicial era R$6.000 na época. Então, isso para contribuidor individual. Contribuidor individual, Então, o salário inicial do contribuidor individual, você acaba de se formar, para essa empresa aqui era na faixa de R$6.000. E aí o pessoal da sala, assim... Uau! E aí eu quero que você dê essa perspectiva. E aí, esse uau... Aumenta muito, aumenta pouco, como é e tal. Aí, deixa eu aproveitar e já fazer outra pergunta também no meio, que aí tu já sintetiza as duas. Em questão de oportunidade, tem oportunidade no mercado para essa área? Eita. Tá, essa do salário é ótima. Eu acho que você respondeu certo. Esse é o início e sim, cresce muito rápido. Assim, você tem... Na computação, acho que vale muito o discurso de coaching mesmo. Você é responsável pela sua carreira. É muito verdade isso. Vai ter oportunidade e vai ter chance de brilhar. Brilhando, meu filho, esse seu salário
tende aí ao céu aí, né? E realmente, depois de um tempo, depois que você ganha experiência, começa a variar demais as possibilidades salariais. Porque tem pessoas que trabalham aqui do Brasil para empresas de fora, né? Ganhando de uma forma mais... uma cotação em dólar um pouco diferenciada. Então, o salário vai ser diferente do que uma empresa brasileira paga. Fala uma média aí. O que é a média do pessoal que tá trabalhando pra fora tá ganhando assim em dólar? Uma média, pior que eu não sei te dizer, porque eu já vi de tudo. Chuta por baixo, assim, por baixo. Uma média eu diria que... Acho que $6.000, uma média. $6.000, multipliquem aí, gente. Dá R$30.000, tá, gente? Mas isso é uma média, porque de fato... eu já vi gente que ganha $12.000. Eu acho que talvez o caso mais comum que eu vejo é entre 7 e 8. Uhum. Mas aí é o desenvolvedor de perfil mais sênior, né? Acho que é o que eu mais conheço. Júnior realmente eu não conheço. Até porque quando a pessoa vai trabalhar em empresa fora é mais sênior mesmo, né? Fica nessa faixa. Tu tá falando então dos IC? Tá falando da média salarial de quem é contribuidor individual. Contribuidor individual. Exato. E pra quem trabalha na gerência mesmo, tu acha que tá aí no mesmo patamar, né? Mesma coisa, mesmo patamar. Varia muito por empresa, mas é o mesmo patamar. Uhum. E aqui no Brasil, Iago? Aqui no Brasil, eu diria que não varia tanto por empresa, não. Acho que já existe até um padrão. O padrão realmente começa contribuidor individual, né? O júnior, como a gente chama, fica, sei lá, entre 6 e 7 mil, geralmente. Talvez 8 em alguns casos. Mas aí isso sobe muito rápido, né? Do próximo estágio é o pleno, depois o sênior. E aí o sênior tende a ficar realmente na faixa já dos 15 mil e ultrapassando, assim, né? E aí, enfim, depois disso, realmente sobe rápido. E tem pano pra subir, é importante dizer isso, né? Com certeza. Tem que ter. Tem que ter. Mas, às vezes, eu diria que é mais controlar realmente a ansiedade. Porque o mercado de computação é muito doido, você perguntou, né? Tem oportunidade, tem muita oportunidade. E às vezes essas oportunidades brilham demais os olhos. Assim, né? Você já quer ficar mudando de uma empresa para outra. Eu super respeito tudo mais, mas eu acho que torna mais difícil de você criar uma progressão de carreira. De você se justificar, por exemplo, para outra empresa porque você é sênior, né? E a outra empresa lhe questionar, mas você mudou tanto, né, de empresas aqui, então eu vou pagar um salário alto e daqui a pouco você também vai embora. Então, a progressão de carreira, pelo menos no início, ela é muito importante para você se desenvolver e você ter uma empresa, ter alguém que conteste, que lhe diga, não, você realmente é sênior. Você trabalhou tanto tempo comigo, eu atesto que você é sênior. E aí as outras empresas vão lhe questionar e você vai dizer, não, aqui é atestado que eu sou. Eu cresci aqui, me fiz aqui, entendeu? E aí depois disso você Perfeito. vai e se vende aí para as empresas da forma que você quiser. Mas é bem essa faixa aqui. E aí, acho que pra gente fechar, o que eu quero que você faça é uma dica pro pessoal que ainda não se decidiu. Olha pra câmera. Não se decidiu em que curso quer fazer, mas que tem uma dúvida, talvez eu queira computação. Eu jurava que Candei ia perguntar, sabe o quê? Onde você se vê daqui a 5 anos? Não me faça essa pergunta. Não me faça essa pergunta. Essa pode ser a próxima. Não. Não. Deixa eu essa pergunta. Corta a cena e dono de cafeteria. Franquia aqui franquia, Starbucks. Morando em Pipa. Pronto. Sonho. Starbucks em Pipa. Tá, uma dica pra quem vai começar ou pra mudar pra computação? Vamos ou os dividir dois? duas vezes. Tipo, pra quem tá pensando, tá assim, não sei se eu faço isso. Escutei a conversa dele, mas não sei se eu faço isso. Pra quem já tá no curso também, tá em dúvida em que área seguir. E pra quem pensa em mudar de carreira também. Tá. Tenta seguir. Muitos públicos. Aqui, Iago. Direto pra câmera 1. Acho que para quem está começando a carreira, a minha dica é realmente, no início, aproveitar o máximo de oportunidade que aparecer. Assim, experimentar o máximo de coisa nova. Infraestrutura, back-end, front-end, enfim. Quem está iniciando já tem conhecimento desses termos. E aí, entrando mesmo,
e vendo o que é que se encaixa, o que é que não encaixa. É um período realmente de experimentar e depois talvez você escolher o que é que você quer trabalhar com mais detalhes, né? Porque talvez em algum momento isso venha a ser questionado. Experimentar e, enfim, botar isso na prática em todas essas áreas aí diferentes. Essa é a minha dica, deu muito certo comigo e eu acho que vale muito a pena ter conhecimentos de nichos diferentes, assim, para o crescimento da pessoa. Para quem não é de computação, mas eventualmente sempre vem aquele pensamento, eu queria mudar de área, queria fazer uma coisa nova, queria simplesmente ganhar mais, né? Quero mudar de vida. E, nossa, eu já escutei algumas vezes esse discurso, é até bem estranho, né? Eu quero mudar de vida, coisa que você acha que não surge, que as pessoas não questionam isso. Questionam bastante. Se você parar para pensar bem, tem muita gente, assim, que tem talvez vergonha de falar isso, de admitir isso, mas não é vergonha nenhuma. Na verdade, é super importante pensar sobre isso e eu super indico a área de tecnologia de computação para quem quer mudar de área, quem quer uma progressão talvez mais rápida de carreira, quem quer eventualmente estar muito estressado e não está se sentindo bem valorizado em cima daquele trabalho que a pessoa está executando. Então, eu recomendo demais computação. E para esses casos, assim, eu sempre digo a todo mundo, não precisa fazer uma graduação, né? Obviamente você já está, sei lá, com seus 30 anos, 30 e poucos, 25, às vezes tem que trabalhar, tem uma família em casa, é responsável pelo próprio sustento e, nossa, eu não vou ser hipócrita e vou dizer, tem que fazer uma graduação. É muito difícil para as pessoas fazerem uma graduação, né? Tentaria outras maneiras mais rápidas, como bootcamps ou até mesmo um curso mesmo, qualquer curso online que lhe mostre como é que você desenvolve algo do zero. E aí, a partir disso, você começa a aplicar para a empresa, você começa a desenvolver algo seu, enfim. É essa dica que eu dou, porque realmente eu acho que a computação ela abre muitas oportunidades. E acho que a gente está vivendo num momento muito bom. Então, sempre que eu vejo alguém que fala isso, vem para a computação e aproveita esse momento. Não sei até quando vai durar esse momento, mas a gente está vivendo um momento e é um fato. Eu acredito que vai durar mais um tempo. E aí, esse é um momento de quem quer mudar de vida, entrar em computação. E assim, é para todo perfil, não existe perfil. Nem precisa saber física e cálculo, só vir. Muito bom, muito bom. A gente agradece demais a tua presença aqui, Iago. Eu tenho certeza que foi extremamente enriquecedor para quem assistiu. Esse episódio ele vai estar, né, no nosso canal do YouTube, a live vai continuar no Instagram, na Twitch também. A gente teve um probleminha com o YouTube hoje, mas nos próximos episódios a gente também vai estar transmitindo por lá. E vocês podem acompanhar todo o material que a gente posta durante a semana, cortes do podcast, o que é que de mais impacto Iago Araújo, gerente de engenharia, falou aqui, conversou aqui com a gente. E eu acho que é isso. Sigam a gente nas redes sociais, @forrageira de Turing, com exceção do Twitter, que é @forrageira, porque não sei porque eles têm um limite muito pequeno para o handle da pessoa, da empresa, do que for. Mas eu acho que é isso. Culpa de Elon Musk. Corte de gastos. Pois é, corte de gastos diminuiu até o tamanho do... Pra você ver, rapaz. Pois é, muito obrigado, Iago, por ter aceitado esse convite da gente. Acho que, eu tenho certeza, na verdade, que vai ter gente que vai assistir esse episódio aqui e vai ter um olhar bem diferente sobre a carreira. Tem uma pessoa como Engineer Manager aqui, um gerente de engenharia, falando pra muita gente que ainda nem se decidiu na carreira. E com certeza você vai ser inspiração para muitas outras pessoas aqui. Valeu, gente. Que agradeço o convite. E venha para a computação, precisamos de vocês. Isso aí. Valeu. Valeu, gente. Valeu, gente.